Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Calvinamente Podcast. Nós estamos aqui reunidos nessa manhã. É uma manhã que a gente tem a alegria de receber dois convidados especiais. Havia uma expectativa muito grande para ter aqui esse momento. Muitas conversas, muitas histórias. Tenho certeza que será algo edificante para a sua vida e você é convidado a ficar com a gente aqui. Desde já, a gente sempre destaca aí a importância de você se inscrever no canal para ter acesso aos conteúdos da nossa igreja e acompanhar também o nosso trabalho, esse podcast. E tudo isso a gente tem sempre contado aqui com a ajuda do nosso querido Felipe. Ufa! Eu passo a palavra para ele também, para ele poder dar as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos. Cara, eu quando falou que ia ser essa dupla aqui, eu já pensei, cara, um é bravo, mas não é. É de mentira isso aí. É bravo de brincadeira? É bravo de brincadeira. Porque a primeira vez que eu vi o Guerra foi no acampamento, né? E eu nunca tinha visto ele, porque aí depois ele me explicou, falou, cara, é muito trabalho, às vezes eu nem fico no culto, a gente falou sobre isso, ele falou, a gente fica nos bastidores e acaba que as pessoas não me conhecem, só conhecem meu número. Esse nome também, né? Nome já dá esse impacto. Já dá esse negócio de né, um conflito ali, né? Faixa de Gaza. Vai ver no fundo. Aí, mas é isso, aí eu vi que não era. E aí ele dando bronca, gente, vem comer, gente, vamos orar, gente, não sei o quê. E aí aquele dia lá marcou Guerra, e aí eu peguei ele, me explicou um monte de coisa, e acho que ele pode explicar pra muita gente que não sabe ainda como é o trabalho do diácono. E não podia faltar o seu fiel escudeiro, né? Hoje é um dia, cara... Você falou certinho, a dupla, né? A dupla. Eles estão sempre, né? Sempre juntos, trabalhando ali em prol da igreja. E, cara, e hoje vai ser assim, edificante, como o Robson disse, mas ao mesmo tempo engraçado, porque o Thiago também, ele é um cara assim, ele é meio metódico, né? A gente vê que ele tem, tipo... O jeito dele assim, não, para tudo, calma, assim, isso assim. E aí, fica até engraçado. Outro dia eu tava falando com outro irmão lá e não vou alongar muito, mas vocês vão entender o que eu tô falando. Então, sejam muito bem-vindos. Nosso assunto principal aqui é moto, né? Vocês andam de moto, não? Rapaz. Vixe, puxou a história lá do passado, hein, Cardoso? Puxou. Das motoquinhas, das mobiletes. Rapaz, eu vou te falar o seguinte, Obrigado pela oportunidade, primeiro, né? Queria agradecer. Realmente, um lugar que sentou pessoas muito importantes aqui. E como a gente estava brincando aqui antes, realmente tem uma responsabilidade grande, né? Ufa, pensei que você ia falar. Tá até suando, né? Pessoal, e aí? Tá. Mas, rapaz, moto é o seguinte. Eu andei de moto quando eu não podia andar, que eu não tinha nem carta, né? Aí quando chegou aquele checkmate, pai, quero tirar a carta de moto. Meu pai já falou, não, você não pode tirar a carta de moto, não. Então ele via que se eu tivesse uma moto, eu ia me matar, porque eu peguei a famosa época das mobiletes, né? Nossa, então era um Deus nos acuda ali. Cada vez que a gente saía, era a mãe dobrando o joelho no chão, era daquela forma. Então meu pai, e até pelo meu trabalho também, ele entendia que, e eu acho que ele usou dessa forma, né? Eu acho que Deus usava ele para falar, não, você precisa de carro para trabalhar, para levar ferramentas, essas coisas, não adianta ter moto agora e não sei o quê. E foi empurrando e eu acabei ficando sem moto, né? Mas eu gosto muito de moto, mas hoje não tenho. A gente vai voltar na tua vida pessoal e falar de trabalho. Bigodinho. A famosa mobilete. Cabelinho na régua. Oi, a gente pedia óleo, né? Sou um dos poucos que melhorou depois que ficou um pouquinho mais velho. Eu tinha um amigo na escola que ele era o rei das mobiletes, velho. Pensa num cara que era o rei, mas o apelido dele era 200. Mano, pensa que molecada não é inteligente, mas o apelido dele era 200. Mas por que andava 200 por hora? Não, porque ele tinha CC e 200 em algarismo romano é CC. Entendeu? O apelido do cara era 200, ele era famoso. CC não é de cilindrada. Eu já tava pensando CC de cilindradas, não, entendeu? Ele pedia. Aí, 300. O CC, 200, tamo junto aí, um abraço pra você. 200, olha só. O apelido do cara é 200. Agora o Guerra tem história de moto. Guerra eu lembro ele de moto, né? Bom, primeiramente, muito bom estar aqui. Uma honra participar desse projeto. E eu assisti aí todos até hoje. E edificante, muito edificante. Cada vez mais que Deus possa abençoar e usar esse espaço. Como o Cardoso falou também, aqui é raiz, né? Aqui eu também comecei nas mobiletes da vida, na Monareta, na Monark, lá em Fernandópolis, andando. Até pra festa de peão em Pedranópolis eu fui de mobilete. Talvez minha mãe vai ficar sabendo disso só nesse sábado, mas
E eu tive moto muito tempo, muito tempo. Quando teve a moto aqui, que a Rodobens comprou moto uma época também, uma marca diferente de moto, eu fui Green. Eu fui um dos primeiros a comprar aquela carenada de 150. Parecia 350, mas não, era 150. Mas eu andei de moto até 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu tinha moto todo dia. Tinha o carro e eu só usava moto, o carro ficava mais com a Lu. Entendi. Mas eu sempre andei de moto, mas não caí uma vez só até hoje, graças a Deus. Pretendo não cair mais, pretendo ter moto mais pra frente. Brincadeira, a gente começa falando de moto aí, porque não sei, começou com isso, né, Robson? E o Guerra falando questão de moto, porque eu lembro ele chegando na igreja, aliás, na época que eu cheguei na igreja, ele tinha uma motinha, né? Eu tinha uma CGzinha vermelha, era a coisa mais linda do mundo. Eu com 1,90 m em cima de uma CG e capacete. Não, parecia formiga atômica. Na hora que você falou de mobilete, eu fiquei imaginando a cena, né? Mas quando eu tinha mobilete, eu tinha acho 16. Que só via a perna, né? Não dava nem pra ver a mobilete. Ia ser algo legal de se ver hoje. Não, de mobilete eu tinha 16, Robin. 15, 16 anos. Eu não tinha 1,90 m. Naquela minha motinha dá pra gente ter uma base depois. Base, né? Porque a hora eu vou levar, a gente tira uma foto dele. Ô Guerra, mas assim, já que a gente começou lá atrás, pensando nessa época, você chegou ali na igreja, na nossa igreja, em que ano? Eu vim para Rio Preto em 95. Eu vim para Rio Preto em 95. Eu sempre fui da igreja, né? Eu nasci, fui criado na Independente, Presbiteriano Independente de Fernandópolis. Depois, com 13, 14, eu fui para Central de Fernandópolis, Presbiteriana Central de Fernandópolis. Fiquei lá até 95 e vim para cá. Na nossa igreja, eu cheguei em 2001. Quando eu vim para Rio Preto, só eu vim, minha família não tinha vindo, né? Minha mãe já contou essa história aqui, né? Detalhadamente, com datas e tudo mais. E quem quiser mais informações, só voltar no episódio da SAF. Porque ela fez ali uma retrospectiva da minha vida, né? Quando ela veio aqui no podcast. Mas eu vim para Rio Preto em 95, dei umas passeadas aí na Missão Atos, com a Damares, o Elton, pula, depois a gente deixa para outro dia. Então, assim, a relação com a Damares e o Elton, vocês já tinham esse contato. Inclusive, um abraço para a Damares, para o Elton, que sempre tem acompanhado também. Vaza e o Vaso. Vaza e Vaso. Saudade desse povo, hein? Bênção, né? Estudando, se preparando lá para o ministério em Campinas. Robinho, eu vou até colocar público aqui um negócio que aconteceu com eles, comigo, que quando eles chegaram na nossa igreja, o Amorzinho foi participar de um acampamento. E eles estavam frequentando... Amorzinho, para quem não sabe, é o filho do Wellington. O Wellington filho. O Wellington Júnior. Por favor, o Wellington Júnior. E eles estavam frequentando nossa igreja há algum tempo. E eu, por um ato falho de memória, eu via eles lá e eu não tinha cumprimentado eles. Não tinha conversado com eles. E a Damares falou pra mim, falou assim, eu achei que você não tava dando bola, alguma coisa assim, porque eu convivi com eles 2 anos na Missão Atos, mais ou menos. E aí, nesse acampamento, quando o Amorzinho foi, né, no acampamento, tal, eu andei trocando algumas ideias com eles e tal. Quando eles foram que eu fui, me perdoa, porque eu não tinha caído minha ficha. Lembrava? Eu não lembrava. Apagou, assim, tive um apagão. Eu não lembrava de onde eu estava conhecendo eles e eles ali achando que eu estava fazendo pouco caso deles. E jamais. Sou apaixonado naquele casal. Será? Uma família abençoada. O Guerra fazendo pouco caso, eu acho que é a coisa mais inusitada, né? Não cabe isso, Mas eu não os reconheci. Eu fiquei ali esse tempo todo e... Aí, Damares, pedido de perdão. Me perdoa, Damares, me perdoa, Elton. Podcast reconciliador, né? Não, inclusive, eu vi o Wellington, né, no acampamento, não conhecia, porque ele veio pro acampamento, né, naquele acampamento de carnaval. Sim. E aí eu não sabia, né, por que eles são assim, né, não sei o quê. E aí, quem me explicou foi você, né, Guerra, o que era um seminário, o que era um seminarista, como que funcionava, quanto tempo ficava lá. Você não vai querer entrar em... Quando eu expliquei para ele do seminário, ele não entendeu. Né? Ele não entendeu quando eu expliquei do seminário, eu acho. Inclusive, falando disso, o Guerra, né, por ser o nosso... Acho que um dos maiores ouvintes aqui do podcast... Não dá conversa agora. Do podcast, todo podcast, depois no domingo, ele chega e fala,
isso aqui, fulano, você esqueceu de falar isso, aqui, ó, não fala mais isso. Olha, o Guerra? Eu acho. Era ele que falou sobre isso, que eu falei que, sabe? Aí, ó. Interessante, tá o Guerra... Não tem nada a ver com o que você falou, viu? Isso aí tem nada a ver e tal. Não, sobre aquela tudo conversa aquilo lá. lá? Que você tava também. Eu não tô sabendo de nada. Então, gente, piada interna, vamos voltar aqui no Guerra, né? Vamos voltar, então aí eu lá voltei... no começo... Aí eu cheguei na igreja em 2001, 2002 mais ou menos, quando eu cheguei. Aí quando eu já cheguei participando de mocidade, já era da UMP, né? Participando de mocidade, participando da federação. Um presidente da federação foi quando o Cardoso, 2001, né? Eu cheguei em 2002. 2002, eu cheguei na Central... Copa do Mundo ali. Eu cheguei na Central em 2001, 2002, a gente assumiu a federação. Fizemos aí algumas programações da federação, fizemos um acampamento. Eu lembro que foi o acampamento quando eu comecei a namorar a Lu. Comecei a namorar a Lu em fevereiro de 2002. Foi na escola? Não, foi naquela chácara. Eu lembro desse acampamento. Naquela chácara perto de onde o Cardoso mora hoje, atrás do condomínio Amazonas ali. Atrás da ABB. Atrás da ABB, você descia uma estradinha ali, era uma casa. Era uma casa que tinha uma casa muito grande, que era uma chácara, e a gente usou lá como acampamento. Fizemos lá um acampamento com 150 pessoas, eu acho. Teve um coral coreano, japonês, não lembro que foi lá. Rapaz, tinha gente. Mas tinha gente. É o acampamento da federação. O acampamento da federação. Foi da federação. E você era o presidente. Eu era o presidente. Nessa época, quem estava com os jovens na central era o pastor Arnold. Pastor Arnold que estava como... foi a época que eu cheguei também. Foi meu primeiro acampamento, se não me falha a memória. Foi o primeiro acampamento que eu participei também. E aí eu tenho essa história com o MP, com o acampamento. Sempre fui envolvido, sempre participei muito, né? Tanto de diretoria da UMP local, como da federação também. E o acampamento era tranquilo essa época, né? Super, de boa. Tem alguma história daquela época? Alguma? Eu tenho que saber qual que eu posso contar, é diferente. Pode contar, já aconteceu. Histórias são muitas. Acampamento é engraçado, acampamento, porque a gente vê a geração hoje está muito longe de chegar nas brincadeiras que a gente fazia. Eles graças a Deus. Graças a Deus, ainda bem, né? Eu ia falar pra gente renovar, trazer de novo. Não, mas é que ele tá falando que essas brincadeiras não eram... Assim, era um aspecto negativo do acampamento. Tinha toda... Hoje não tem mais pasta em acampamento. Não tem. Entendi. Muito legal isso aí. Legal, né? Super legal. Vai organizar um acampamento, né? Vai estar à frente da molecada lá e cuidando desse... Literalmente, você não poderia dormir. Caraca, mas que loucura. Alguma coisa acontece, principalmente aos novatos aí, né? Tem a questão dos bichos. Tipo bicho, né? Primeiro Alguém ano. ia levar trote, então. Eu vejo assim, eram tipos de brincadeiras diferentes, né? Naquela época. Eu citei o exemplo da pasta, porque o pessoal queria que alguém dormisse para passar pasta. E naquela época o pessoal dormia. Hoje em dia a gente tem dificuldade de colocar todo mundo para dormir, porque a galera vai dormir sempre mais tarde e tal. Mas naquela época dormia 10h30, 11 horas estava todo mundo dormindo realmente. Então são culturas diferentes, acho que são tempos diferentes que mudou aí os jovens de uma maneira geral. Um pouco do propósito também, né? Também. Acabou que, assim, pelo menos na nossa igreja eu vejo que hoje o acampamento é muito mais voltado para aquele momento do ensino mesmo, de aproveitar nesse aspecto, né? Acaba tendo também o período ali de brincadeira, mas não é tanto, né? Acho que o período de brincadeira é mais esportivo, né? Praticar um esporte ali, música às vezes, né? Mas tinha também. Tinha também. É que na verdade o que acontece, um pouco, quando o Cardoso chegou na igreja, já tinha acontecido a separação do presbitério, que inclusive o Neto comentou aqui, falando na época da UPA e tal. E antes, né, quando a gente fazia os acampamentos, porque eu estou na diretoria, vamos dizer assim, da federação desde 93, 94. Então, aqueles acampamentos lá em 95, 96, 97, 98, nessa época, a gente fazia acampamento nas escolas. Então, no Cáfaro, em Fernandópolis, em Monte Aprazível. Em Monte Aprazível, por exemplo, nós colocamos 450 jovens. 450 jovens dentro de um... Bosco, eu não lembro o nome da escola, mas foi um que a galera passou mal, que teve alguma coisa de diarreia, que são os desafios dos acampamentos, são as lutas dos acampamentos.
Mas a gente via assim, Catanduva levava 2 ônibus para qualquer acampamento. Rio Preto ia para Fernandópolis no acampamento, eles iam em 4 ônibus. Era um evento. Era um evento. A gente fazia 2 acampamentos por ano. Fazia um acampamento, que era o retiro espiritual no carnaval, fazia o retiro espiritual no carnaval e fazia o congresso em outubro, novembro, que era para a eleição da diretoria da federação. Então a federação era muito forte, sempre foi muito forte. Entendeu? Você está falando de 93, 94, então esse período na Missão Atos foi só um... Foi só uma passagem, 98, 99. Breve, foi só para conhecer o Hélio Tadamares. Entendi. Mas aí... Você vai me complicar. Você tá vendo, gente? É isso que eu tô querendo dizer. Deixa desse tamanho, deixa assim. Voltando a essa questão de acampamento, e aí essa... lembrando até por conta do Cardoso, que tem essa história também com acampamento, de chegar, você chegou na igreja participando de acampamento, é isso, né? Foi mais ou menos assim, primeiro acampamento, você já estava frequentando, como é que foi? Na realidade, eu cheguei ali em meados de 2002, eu lembro muito da Copa do Mundo, que o pessoal estava se reunindo para assistir a Copa do Mundo na chácara da igreja. Mas logo após isso, né, no final do ano, ia ter um acampamento que foi o primeiro que eu participei, vamos dizer assim, da federação, né? Uhum. Então, esse foi o meu primeiro acampamento que eu participei. Eu cheguei na igreja através de um namoro, né? Uhum. Então, Deus usou isso para que eu pudesse chegar na igreja. E foi benção. Para mim foi bem diferente, né? Era algo que eu nunca tinha conhecido, né? Porque eu nunca tinha participado de nada. Eu era católico batizado, vamos dizer assim, porque eu nunca participei, não conseguia praticar nada. Pelo contrário, né? Minha vida antes disso tudo foi bem... Desregrada. Foi bem desregrada, foi bem complicada, assim. Eu vou colocando as palavras, porque as pessoas às vezes aqui fica meio assim e não conseguem. Então, mas se eu colocar alguma palavra que não fala, não, peraí, é outra palavra. Aí eu vou jogando mais palavras, tá? Porque eu vou te dando mais opções. Foi uma ótima palavra. Até foi bem suave, né? Foi bem suave. Eu tive um pouquinho de contato com o Cardoso também naquelas épocas lá. Foi bem complicado. Quer que eu coloque a palavra de novo? Não, obrigado. Então, aí após isso foi bem parecido com guerra, assim, né? Porque eu me envolvi muito com o trabalho de OMP na época, né? Uhum. Pelo contrário, eu acho que talvez, conhecendo isso, né, talvez depois dessa separação da federação, nós tivemos um problema grande na nossa federação aqui, que ela foi totalmente destituída, não tinha trabalhos de federação. Ficou uma lacuna, né? Ficou uma lacuna grande. Eu não sei se a outra região continuou com esse trabalho na época, mas depois eu participei de diretorias também, de OMP, ajudei no trabalho da OMP. Nós ficamos um bom tempo tendo as nossas programações, os nossos acampamentos regular, acampamentos de família, depois acampamentos de UMP, mas sempre tinha essa lacuna, não conseguia organizar. Então sempre a gente tentava convidar uma igreja, convidar outra para participar, mas a princípio a minha chegada foi mais ou menos desta forma, né? E que eu lembro assim também, algo que acontecia em acampamento que era bem forte era o futebol, né? Tinha um momento ali do futebol, isso aí atraía bastante, né? Pelo menos eu lembro que também meus primeiros contatos assim com acampamento, assim, não, vamos estar junto lá jogando o futebol. E ali era uma oportunidade de você firmar mesmo ali na igreja. E tem um caso legal aí nesse primeiro acampamento, rapaz, legal entre aspas, né? A gente, no acampamento aí, o pessoal ia organizar o famoso futebol. Era o esporte mais, né, esperado ali, tinha né? Casados contra solteiros também, às vezes, rapaz. Né? Mas por incrível que pareça, nesse acampamento, que foi algo que eu levei para os outros depois para não fazer, a hora que foi organizar o futebol, vamos fazer igreja contra igreja. Aí foi fazer igreja contra igreja. Você joga futebol? Eu falei, lógico. Opa, tá, pode pôr meu nome aí. Primeiro acampamento e fomos jogar futebol. Só todo dia, né? Você joga futebol? Não. E aí, rapaz do céu, a gente foi jogar o primeiro jogo. Foi nossa igreja contra uma outra igreja. E eu não sabia que existia uma certa rivalidade aflorada ali entre as igrejas, né? E um jogo que bem no começo do jogo ali, rapaz, eu subi para cabecear uma bola, outro rapaz subiu, cabeceei o nariz dele, machuquei o nariz dele, pô, veio tudo aquele tumulto de gente, eu tentando entender o que estava acontecendo. Mas
Para não falar outras coisas. Porque é normal, é coisa de esporte, do esporte, né? Foi uma coisa... E a gente não espera, né, às vezes, dentro da comunidade, da igreja, ter esse tipo de rivalidade. Mas Porque eu costumava ver muito isso fora, né? Uhum. Então, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com aquela imagem que eu achava que era totalmente diferente. Eu falei, aqui não vai ter isso, que aqui não vai ter pegar. aquilo. Aqui o ser humano, o jovem, o adolescente é diferente, ninguém vai se pegar, mas o futebol transforma, né? Aí, no caso desse choque que eu tive com o rapaz, foi sem intenção tudo. Foi meu amigo, tudo. A gente conversa, quando a gente se vê, tudo. Faz bastante tempo que eu não vejo ele. Mas eu atingi sem querer o nariz dele e começou a sangrar. Na hora a gente peguei, o pessoal tudo querendo se pegar ali, a gente tentando ali ajudar ele e tudo, e eu e ele normal, e o pessoal... Falei, mas por que tá todo mundo querendo brigar lá fora tal? Não, porque por causa do choque. Eu falei, rapaz, mas foi sem intenção. Eu e o rapaz viu que foi sem... Porque foi um lance bem normalzinho assim, mas aí eu comecei a entender que tinha essas certas rivalidades que eu não entendia. Eu falei, poxa, eu não achava que tinha isso, né? E eu falei que foi algo que a gente levou para os outros acampamentos, porque quando a gente começou a participar das organizações, eu entendi que na hora do futebol a gente tinha que mesclar, tinha que inventar alguma coisa. Misturar, já formamos o time da nossa igreja, outro time. Eu falei, não, a gente vai misturar todo mundo, vai misturar, evitar essa... E começava a dar briga, a gente parava, aí começava a inventar algo. Vai ser de casal, vai ser caseiro, casados contra solteiros. Caseiro foi uma boa mescla dos dois, né? Então a gente conseguia fazer isso daí para dar uma... contra rempa, né? Tinha os bastidores, né? Mas eu tava lembrando assim que também, por mais que isso era algo desagradável, essa questão de competição, mas também era uma oportunidade do pessoal, porque tinha essa treta assim, mas depois tinha reconciliação, né? Aí era um momento de Deus tratar o coração e, enfim, era um aspecto também que impactava, né? Pelo menos para mim, assim, que chegou nesse contexto, nessa mesma época. Quando o Marquinhos veio aqui, ele falou um pouco, né, do futebol, falou um pouco na época do Isaías, do Alceu, do pessoal que jogava mais... Era a tua geração? Não, foi depois. Eu não peguei. Essa fase eu não peguei. Foi depois. Mas é mais ou menos isso. A gente tinha isso. Você foi depois ou o pessoal foi depois? Não, foi eu que fui depois, engraçadinho. Mas tinha muito disso, né? Quando a gente começou os rachas na central, a gente começou a jogar, eu falei assim, tem duas regras aqui para jogar. Você não pode conseguir dar 2 voltas em volta do quadro, ou ter menos... Você tem que ter mais de 35 anos e você não pode conseguir dar 2 voltas em volta da quadra. Se você conseguir 2 voltas, você está fora, você está desclassificado. Porque a regra era mais ou menos essa. Mas essa questão sempre existiu. Essa rixa no sentido de briga, não de briga para valer, mas de competição. A gente tinha antigamente as Olimpíadas da vida, né? Eu fiquei muito feliz agora, recentemente, que eu vi o campeonato da Olimpíada, etc. e tal, e ver os jovens participando, o pessoal da Missão Vida envolvido lá. Foi muito legal, muito gratificante. Não quer dizer... Foi campeã, nossa igreja foi campeã. A galera aí da UMP, né? Fizeram uma linda... Deixando um legado, né? Dando continuidade ao legado, né, Cardoso? Exatamente, porque tinha ficado uma lacuna aí, né? Nossa época foi de ouro, foi. Né? Fizeram uma linda homenagem ao Samuel. Ao Romero. Então, assim, isso sempre existiu. Essas disputas sempre existiu. Isso sempre foi desafiador pra gente que estava na liderança, né? Foi nessa época que, quando eu assumi, a gente meio que estava junto na liderança da UMP. Aí depois eu acabei saindo, porque eu casei, fui para São Paulo, fui morar em São Paulo. O Cardoso ficou, depois eu voltei, mas aí eu já não voltei mais na UMP, né? Quando eu voltei de São Paulo, eu já não voltei participando para valer da UMP. Aí era dobradinha, no caso, você era presidente da federação, né? E o Cardoso acabou entrando na diretoria, foi isso, né, mais ou menos? Quando eu entrei, eu acho que já estava nessa brecha do Guerra tá indo. Mas quando o Guerra estava, não era eu de presidente de UMP ainda, se não me engano, era a Dani Dumbra. Ah, tá, verdade. Aí nos próximos anos que eu peguei, o Guerra tinha ido foi quando o Guerra foi para São Paulo. Aí nós ficamos aí, não sei se foi 3 ou 4 anos na presidência. Você morou em São Paulo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu trabalhava na época na Rodobens. Tem uma história legal aí, que eu estava de casamento marcado para julho de 2004.
E aí, na época, o meu diretor me chamou e me fez o convite. Eu era gerente técnico de automóvel, seguro de automóvel na Rodoviárias. E ele me chamou para assumir a gerência em São Paulo de transporte. E aí isso foi numa quinta-feira. Aí na quinta-feira a gente namorava, a Lu estudava em Monte Aprazível. Aí eu fui em Monte Aprazível buscar ela. Nunca tinha ido buscar ela na faculdade, né? Porque ela sempre vinha de Monte Aprazível de van. A hora que eu cheguei lá, ela assustou, né? O que você quer comigo aqui em Monte Aprazível, né? Aí voltamos, fomos numa pizzaria conversar e tal, porque eu tinha dito lá o seguinte, falei, tô de casamento marcado, eu não vou tomar essa decisão sozinha, isso muda a minha vida. E aí nós fomos na pizzaria e falei, tem um negócio pra te falar, e aí? A gente vocês estavam namorando? A gente estava namorando, a gente estava noivo de casamento pré-marcado para julho. A gente estava ali, isso foi mais ou menos em abril. As coisas a gente já estava assim, marcado, mas organizando o casamento para julho. Quase infartou a moça, né? Aí eu cheguei e falei assim, estão me chamando para ir para São Paulo, e aí? Topa? Né? Vamos para São Paulo? Não vamos? E aí a gente acabou decidindo adiar o casamento para dezembro, porque eu não ia conseguir trabalhar, não ia conseguir organizar o casamento, né? Desse jeito. Então aí o que a gente fez? A gente mudou a data do casamento para dezembro. A gente casou em dezembro, só que eu tinha ido para São Paulo em maio. Dia 2 de maio eu assumi lá. E de maio até dezembro eu morei em São Paulo com minha tia, sozinho. Aí em dezembro, quando a gente casou, aí a Lu foi para São Paulo comigo também. Então é um episódio aí nessa lacuna, como o Cardoso falou, da UMP, que nessa época eu estava fora, não tinha como... Eu participava até 2003, 2004, eu estava bem ativo na UMP. Só que a partir do momento que eu fui para São Paulo, não tinha mais como. E a ideia era ficar em São Paulo, não era voltar. Só que aí em 2005, a gente casou em 2004, 2005 eu acabei voltando. Minha mãe, na época, teve o problema de câncer dela, que foi em setembro, agosto de 2005. Eu não estava muito satisfeito lá em São Paulo também. Então aí a gente acabou voltando para cá. Então eu voltei para São José do Rio Preto. E o Cardoso, nessa época, ele já era presidente foi da quando eu fiquei UMP. na presidência da UMP. E aí foi aquele período... Foi um período grande ali, eu não lembro quantos anos que Vai foi. conversando, vou te pedir tirar uma foto, fazer um material de divulgação. Seria até legal depois ver nas Foi uma atas ditadura aí. Cardoso, né? Ditadura. Não, mas eu não lembro porque... se eu fiquei 3 ou 4 anos, mas depois eu fiquei ajudando também, né? Independente, mesmo não estando na diretoria, a gente ficou um bom tempo ajudando ali, né? E foi uma fase que teve bastante gente que casou. O Guerra puxou a fila. O Guerra, né? É que o Guerra, assim... Essa época do Guerra, assim, né? A gente não vai entrar muito em detalhes, assim. Não sei porque que ele tá dando risada. Rolê de São Paulo essas loucuras dele. Mas, rapaz, eu vou falar para você. Assim, nós ficamos 3 ou 4 anos ali. Teve um período que eu fiquei também na UPA, né? Que eu fiquei na UPA quando o pastor Willy veio para a igreja e a gente foi dar uma ajuda, um suporte. Mas a gente pegou uma OMP grande ali. A gente pegou ali uma OMP tinha 40, 60, 50 jovens nas programações. Então, tinha uma galera muito unida ali, né? Era uma OMP muito ativa. A gente se encontrava de semana, a gente... Era aquela época que não tinha WhatsApp, né? É a época de internet. Tinha que ir para a igreja, ter o contato. Vai ter uma mudança, vai ter uma programação tal dia e precisa avisar o pessoal. Rapaz, era SMS, né? A gente ia na igreja, olha só, a gente ia na igreja, pegava o celularzinho da igreja, pegava o contato de todo mundo, SMS para todo mundo, ia ligando quando podia, ia avisando. E mesmo assim a gente não deixava de estar juntos, né, ali. Então, foi uma época de entrar na internet depois da meia-noite. Mas a pergunta que você fez, que ele não te respondeu, 2004, dezembro de 2004, eu casei. 2005 eu estava em São Paulo, 2005 eu voltei. 2006, 2007 começaram os casamentos. E isso dá uma mudança no perfil da UMP, né? Porque era uma galera grande que estava todo mundo casado. Sim. E que todo mundo solteiro, aliás. E aí o pessoal, depois de 2006 ali... Essa época de 2006 foi a época do porta-bico. Então, rapaz... Foi isso, não foi, Cardoso? Foi mais... Nego acha que a gente vem aqui, eles vão só ficar jogando pra gente, entendeu? Os caras acham que vão só ficar jogando com a gente, mas tudo bem. Então, como a gente ia falando,
A gente tava falando da parte da onde mesmo? Casamento. Foi uma época que muitos casaram ali, né? Nessa época, um negócio assim, interessante, falando sério, né? Não só do Porta-Bico, mas daqui a pouco a gente fala sobre minha isso. Esposa, né? Senão ela vai pegar esse Quantas histórias, meu Deus. Quantas histórias, mas nessa época, quando a gente voltou em outubro de 2005, nós voltamos e mudamos ali na Rua Manuel Pereira. Você casou em 2006, né? Isso. Você casou em 2006. No ano de 2006 e no ano de 2007, foi um ano que nós, os dois casais, né? Eu, a Lu, o Cardoso e a Ju, a gente se aproximou muito. Por quê? Porque o Cardoso, ele morou um tempo no apartamento ali perto, aí depois ele mudou no fundo na casa da mãe dele, do pai dele, que ficava ali próximo de casa, né? Na Manuel Pereira ali. E a gente ficava muito junto, porque a gente estava muito próximo. E nessa época que ele estava à frente da UMP também, e outras pessoas, a nossa casa, como nós éramos, vamos dizer assim, jovens casados, né? A gente é casado fazia 1 ano e pouquinho. Não estávamos tão ativos na UMP, eu e a Lu, mas não tínhamos filho, a nossa casa era meio que point. Então, ó, vamos fazer um churrasco domingo depois do almoço. Pô, vamos para casa do Guerra e da Lu. Ó, vamos reunir. Eu falo que a gente acabou com uma churrasqueira de campana em 1 ano e meio, 2 anos. De tanto churrasco que a gente fazia todo mundo junto. Quase você todo falou dia. domingo com coisa que era só final de semana. Não, Porque eu me era lembro direto. que era, de Era repente, 2, 3 dias fazer um churrasco. 2, 3 dias fazer um churrasco. Era só a gente, era só eu e a Lu. A gente não tinha filhos. A Júlia nasceu só em 2009. 5 anos depois a gente casou. Então, esse período, a gente ficou muito junto da UMP. Quando eu falei que a gente se afastou da UMP, foi mais no sentido de liderança, diretoria. Mas a gente continuou participando na época das vigílias. Foi a época que tinha as vigílias na igreja sextas-feiras, que o pessoal ia depois da escola, depois da faculdade. Então, nessa época, a gente viveu muito a UMP, vamos dizer assim. Esse detalhe é lógico que hoje a gente está em um outro contexto, mas a questão da vigília de sexta-feira era algo muito... Nossa, foi muito bênção, top. Né? Foi algo foi diferente nas nossas ali vidas, de né, cara? 2003, se eu não me engano, no final do Arnold, né? Da época do Arnold. Começou com ele. E foi a época que eu cheguei na igreja. E eu me lembro, assim, de estar participando dessas vigílias até 2014, 2015. Durou muito. Como é né? que é uma vigília? Como é que era feito? É uma reunião de oração que se delonga mais dentro da noite, ali, da madrugada. Os jovens tinham uma particularidade, na igreja mesmo, mas os jovens tinham uma particularidade de, por exemplo, hoje a gente tem a reunião de oração, é uma reunião de oração de quarta-feira, tá? Só que a reunião de quarta-feira, ela acontece às 8 horas. E ela tem uma liturgia, etc. e tal. Os jovens não conseguiam participar, muitos estudavam. Então a gente escolheu a sexta-feira para fazer essa vigília, que nada mais é do que uma reunião de oração dentro da igreja. Era no templo. A gente só virava os bancos para ficar em círculo e aí a gente sentava todo mundo lá e fazia oração. Orávamos ali. O horário, então vamos supor, eu acho que começou às 10, depois foi para as 11 horas da noite. Da noite. Então a gente se reunia esse horário, todo mundo... Aqueles que não já tinham acabado escolas, faculdades, já chegavam ali organizando e o pessoal da faculdade, dos estudos, ia chegando após. Então, isso, vamos supor, às 11 horas começava, era 00:30, por aí, 1h acabava. E a gente partia para os lanches, pão de açúcar. Propaganda. Pão de açúcar da vida que abria de madrugada, a gente ia lá, tomava ali na General. O pão de açúcar era 24 horas. Era 24 horas. Algumas vezes a gente ia para a represa, tocar um violão. Então, assim, a gente ficou Nossa, nós ficamos muito tempo fazendo isso. Que legal. Foi bênção na vida de muita gente. Eu creio que foi mais de 10 anos esse trabalho na igreja. E não é vigília no conceito de que algumas igrejas têm vigília, vamos para o monte orar. Não é esse sentido de vigília. A gente estava ali dentro da... A gente tinha uma devocional de uns 10 minutinhos e depois a gente pegava uma escala de oração. Então a gente se reunia, todos oravam por temas, às vezes pelo boletim, pegava lá os boletins, a gente fazia orações por todos esses pedidos aí. Momento de comunhão também. E com relação ao acampamento, aí essa parceria de vocês já na organização de acampamento já foi também desse período aí, né? Eu lembro que... Sim. Porque acabou que vocês, por estarem ali participando, Guerra com uma longa história aí, né? Com esse... E também o perfil dele muito ligado à logística, né? Cuidar dessa parte mais... Nesse período também a gente participou, tanto dessa questão de logística, mas nesse período a gente também organizou o Projeto ID.
Isso. Nesse período, nessa questão tanto da logística, de tudo que a gente fazia, dos acampamentos. Então, mas eu usei a palavra logística para chegar eu me lembro do teu cargo lá na porque os acampamentos em si, rapaz, apareceu, sempre foi da necessidade de organizar, e a gente tem uma MP muito grande, né? Então, a gente queria, de qualquer forma, estar se reunindo, seja acampa dentro, seja acampamento. Essas viagens missionárias não deixavam de ser um acampamento, só que era um acampamento de grande escala, com muita gente que a gente não conhecia junto, né? Mas esses acampamentos era a necessidade de organizar algo nosso que acabou sendo transferido para a gente, às vezes, estar ajudando na cooperação ali de organizar o da igreja também e tudo mais, né? E eu e o Guerra sempre teve essa facilidade de lidar um com o outro, de lidar com as pessoas. Porque o acampamento não é simplesmente a gente chegar e senta aqui eu e ele, vamos organizar, é isso, é aquilo. Não, você tem que envolver muitas pessoas, tem que envolver cozinhas, lideranças. Se você de quiser falar um ministérios. pouco como é que... assim, eu sei que é difícil você colocar isso de maneira assim... como é que fala? Estrutural, vamos dizer. Organograma. Um organograma. Mas tem, né? Acaba tendo que... contar... pessoal da cozinha, pessoal do louvor... né? A questão da... A verdade é que a gente não tinha tanto que um organograma. A gente agarrava e fazia. A gente juntava e fazia. Mas precisava das outras... Sim, mas é que nessa época a gente tinha o Moisés Coelho e a Marcinha, que estava à frente da cozinha. Então, chegava no Moisés e Marcinha, vamos fazer isso. E a gente fazia. Chegava em quem estava no louvor... vamos tocar. Então o pessoal se reunia para fazer. Exemplo do que é hoje também. Entendeu? Na verdade, trocam-se os nomes das pessoas, as peças, mas continua a mesma estrutura. Tem hoje, sempre teve a função de uma pessoa que organizasse, né? Então, nos últimos acampamentos, por exemplo, quem esteve à frente da organização foi eu. Mas eu sozinho não faço nada. Na verdade, é só quem organiza, como o Felipe colocou aqui. É só quem está no bastidor. Por quê? Porque sem o pessoal da cozinha, tantas e tantas pessoas que passam ali na cozinha que às vezes nem aparecem, porque ninguém nem vê. Quem está nas brincadeiras com as crianças, nas gincanas, quem está no som, quem está... Agora a gente tem que, ultimamente, todas as palestras estão sendo gravadas, as palavras são gravadas. Então, toda a turma que está ali é a turma que participa na igreja no dia a dia. O que a gente sempre tentava fazer é mudar um pouco de quando acontece um acampamento de... Vou citar um exemplo, de mocidade para um acampamento de igreja, que são perfis diferentes. Lógico que a gente tem, igual você falou, a estrutura é parecida. Nós temos as devocionais, que são as pregações, que são de manhã e no período noturno. Nós temos as atividades. Então, a gente, quando é um acampamento da igreja, a gente tenta deixar um pouco mais leve, porque a gente sabe que não são todos que conseguem, às vezes, participar de uma gincana e tudo mais. E a gente sabe que a gente precisa ter uma integração maior também em momentos de... deixar aberto. Vamos deixar aberto. Tem muitos... Nós passamos por momentos, às vezes, que estava chegando muita gente na igreja. Talvez o Felipe vai lembrar desses momentos aí, que ele chegou, nós precisávamos entender que precisava deixar um tempo aberto para esse pessoal interagir, ter comunhão, aprender, conhecer o irmão, conhecer o outro. Porque acampamento, ele é muito rico nessa área. Né? É um momento muito especial para você chegar e conhecer aquelas pessoas. Fala, poxa, é um momento de eu pegar amizade, de eu conhecer melhor aquele irmão que vai estar no louvor, eu nunca falei com ele, eu vou lá conversar com ele, aquele outro. Interagir com o pessoal da cozinha, entendeu? Então, são momentos ricos para isso. Então, se a gente, às vezes, pegava um acampamento de mocidade, que a gente chegava e carcava atividade. Ou seja, chegava lá 10, 11 horas, às vezes chegava na atividade, na pregação à noite, e a pessoa não conseguia ficar ali na cadeira sentada, porque estava morrendo de sono. Exatamente, cansaço. Muito cansaço. Mas no jovem tem que ter essas atividades, né? Não pode ser um acampamento parado. Mas no da igreja a gente entendia que a gente tinha que largar uma lacuna legal também para eles à tarde e para a noite também livre, né? Eles aproveitarem a noite legal. Porque legal. A noite, nós sabemos que a parte principal do acampamento são as devocionais, são as pregações, né? Mas a gente tem esse momento de comunhão nosso, é muito grande, né? Muito legal. E você tocou no ID, Guerra. A primeira vez que a gente participou como igreja desse projeto, né? Para quem não sabe, o ID é um projeto da Asas de Socorro, que eles faziam um trabalho de impacto numa determinada região, né? Isso. Então, ia igrejas de vários lugares do Brasil para aquela região. De várias denominações.
de várias denominações e com o objetivo de evangelizar e de fazer um trabalho para que a igreja depois tivesse dando a continuidade. Sim. E acho que foi em 2006. Se eu não me engano, o primeiro foi em acho que foi 2006, que foi o primeiro. Depois 7, Foi 8 e 9. Foi 5. Eu participei desse 2006. Os maiores foi 5 viagens missionárias, né? Que foram as maiores, né? O primeiro foi menor, né? Foi uma galera... O primeiro, na verdade, eu não fui, mas eu não participei. Mas nós fomos com o pessoal de Limeira. Cara, no primeiro você não foi. Não e no fui. segundo você já chegou No segundo, mandando lá. No segundo eu cheguei a chegar. Porque eu lembro. Eu tenho meus talentos. A gente brincou da logística. Cara, a gente chegou num lugar, eu não lembro onde era de madrugada, aquele monte de ônibus chegando, tudo naquele local, Guerra chegou ali e foi organizando. Não, mas é bem a cara dele. Eu acho que a facilidade dessa questão logística de organizar acampamentos, as coisas, acabou cooperando com isso, né? A primeira essas viagens missionárias surgiu na necessidade ali da UMP mesmo, de entender que a gente podia ver usar isso. Algo para evangelismo e tal. E se a gente participasse de uma viagem missionária, fizesse algo para ter uma escola para a gente poder aplicar, porque a intenção não era só viajar, fazer uma viagem missionária e ficasse lá, mas que a gente pudesse estruturar isso na nossa igreja, né? Então surgiu de uma necessidade também. E o pastor Amarildo estava na nossa igreja ali, coordenando os jovens na época. Ele que fez essa. Aí nós sentamos, ponte, né? Eu estava na presidência da OMP, a gente conversando. Como ele é de Anápolis, ele falou: eu conheço uma missão que tem um trabalho assim, assado. O trabalho é em julho, que é a época de férias de escola, de faculdade e tudo mais. E se a gente procurar saber mais para participar? E foi onde a gente se engajou em procurar. Esse trabalho já estava ocorrendo antes, né? Então, era um trabalho que começava em julho, literalmente era uma semana de evangelismo, mas para nós aqui dava mais ou menos uns 10 dias de viagem, porque era 1 a 2 dias viajando, chegava no local, tinha um pré-treinamento lá no final de semana e ficava de segunda a sexta no trabalho para depois a gente voltar e chegar no domingo aqui de novo. Assim, era cansativo, assim, muito cansativo, mas... Foram momentos muito edificantes. Eu fui muito impactado nessa primeira viagem, até para mim, para o meu engajamento, na verdade, assim, mais, vamos pensar assim, de estar formalizando a minha vida ministerial, de eu procurar a igreja, foi nesse contexto do ID. Né? Eu lembro que nessa época que nós tivemos também, nós tivemos 3 pastores, vamos dizer assim, que foram para seminários, que foram impactados por conta desse trabalho. A igreja teve uma lacuna muito grande de seminaristas. Antes disso. E aí foram os 3. Teve os seminaristas, teve as meninas. Teve as meninas também que queriam participar do IBEL. Do IBEL também. Tinha umas 2, 3 meninas. Não sei se era Mariana, Marina. Mas o Guerra, a gente vê que ele tem esse senso de coordenação. Eu lembro como se fosse hoje. Né? E ele tem, tipo assim, uma visão do todo, né? Do que precisa no lugar, do que precisa naquele momento, do que as pessoas estão precisando. E eu lembro que a gente estava no acampamento e o pastor não sabia que a gente não tinha jantado. E tacou lá a palestra e foi indo. Ele pegou e assim, quem pararia o pastor? Ele pegou e falou: ô pastor, pode parar um minuto aí, que o pessoal não jantou ainda. E já era quase 9h30, 10 horas, né? Aí ele: eu não acredito, vocês estão jantando. Ele achou que o pessoal já tinha jantado. Já tinha jantado. Então, você vê a preocupação dele com as pessoas e com o todo. Você vê que ele já tem uma certa, assim, experiência, né? Com as pessoas. E é Muita experiência. Muita. Conta uma experiência pra gente aí. Bastante experiência. Essa situação, fora de brincadeira, eu lembro dos ônibus chegando, o pessoal desesperado com relação a como ia fazer e pra onde o pessoal chegando de todo o Essa Brasil. viagem que você tá falando, que o Guerra tava, ele se não tomou me engano, conta do negócio, você fala? Foi pra Bahia, né, Guerra? Foi na Bahia. Foi na Bahia. Na Bahia, Teixeira de Freitas. Coordenando. Teixeira de Freitas. Se não me engano, tinha 400 participantes. E tinha baiano no meio, tudo? Bastante. Tinha de todo lugar do Brasil. Na verdade, é assim, Felipe, isso que o Robson está falando é assim, a questão, quando a gente ia para lá, cada um tinha, vamos dizer assim, uma função. Todos nós éramos voluntários. Não importa se você era
diácono, pastor, membro, seminarista, todos tinham que se voluntariar. E aí cada um oferecia aquilo que conseguia. Essa parte logística, modéstia à parte, eu gosto e eu sei fazer, eu sempre soube fazer um negócio que tipo tá no meu DNA, eu aprendi isso ao longo da minha vida. Então quando o Robson está falando chegou lá, por quê? Porque chegou nós levamos uma carreta, o Hans foi com uma carreta de roupa. É só para cortar rapidinho, essa viagem nossa era em julho, começava em janeiro. O preparo. O preparo, porque o preparo começava ali com doações de roupas, de leite, de mantimentos. Para você levar, porque era uma viagem missionária, evangelista. E tinha o Hans, carreta. Que o Hans ele ia passando em julho, ele começava a viagem em julho, ele ia passando em todas as igrejas do Brasil para pegando essas arrecadações. 30, 60 dias viajando. Viajando para chegar no destino que ia ter esse projeto missionário. E aí, nós carregamos, nós aqui em São José do Rio Preto, na época, nós conseguimos colocar meia carreta. Eu lembro disso, porque ele encostou a carreta aqui na Prudente Moraes, nós fomos lá algumas pessoas para carregar, deu meia carreta de roupa. Meia carreta. Nós ali, o que nós conseguimos no nosso presbitério, que as igrejas aqui de São José do Rio Preto, a nossa igreja, foi um trabalho muito forte. Então essa questão logística, quando chegou lá, que é isso que o Robson está citando, é que o pessoal estava quebrando cabeça para organizar o negócio. E aí o melhor estilo vou chamar a responsabilidade de acampamento, foi, gente, para tudo. Vamos fazer assim. Eu imagino. E aí você começa a dar a diretriz e vamos fazer assim e o negócio flui. Gente do Brasil inteiro, jipeiro, teve um pessoal de jipeiros de Cristo. Quem é o Guerra? E aí foi chegando aquele monte de gente, o Guerra, não, vamos fazer assim, vai pra cá, faz uma fila ali e tal. Aí já veio o líder geral, falou, o cara da logística é o Guerra agora, a partir de agora e tal. Mas tem que ser rápido, tem que entender que o cara tem um jeito pra coisa, né? Ô Felipe, eu gosto muito daquela parábola dos talentos, né? Que a gente tem que aproveitar os talentos que a gente tem. Cada um tem o seu talento. Me chama para pregar. Não me chama para pregar. Por enquanto, eu não tenho esse talento. Eu tenho dificuldade. Ainda, mas... Tá bem lento, diga-se de passagem. Eu tenho muita dificuldade, né? Eu ainda citei. Eu confundo os personagens, eu confundo os tempos, etc e tal. Eu tenho essa dificuldade, é uma realidade minha. Eu vejo de outra forma. Só que na logística, por exemplo, eu consigo organizar de um jeito melhor. Então, mas eu vejo de outra forma. Eu vejo, assim, não é talento, é dom de Deus. Isso é milagre, isso é Espírito Santo. Por quê? Olha que incrível isso. Algumas pessoas acham que, mas o presbiteriano não tem os milagres, né? Não tem essa parte assim florada. Não sabe o que é milagre de verdade. Porque um talento assim para organizar uma coisa, isso é um milagre que a gente vê. Sim. Não é só o dom de língua, não é só o dom de cura, não é só... Isso aí era lá naquela época e acabou. Hoje em dia, agora, são esses os dons que a gente tem. É dom de Deus, você coordenar. Sim. Um dom que eu percebi que eu tenho é de interligar as pessoas. Por exemplo, está acontecendo uma coisa maravilhosa com os ex-CCB e o Thor tá fazendo, e o Thor veio me falar esses dias e falou assim, Felipe, às vezes você fala, nossa, mas eu não sei orar direito, eu não sei fazer não sei o quê. Falou, irmão, o que você fez de me conectar com uma pessoa que conectou outra, se não fosse você, eu não tinha conhecido e não tá acontecendo. Então isso é dom de Deus, isso é o milagre do Espírito Santo. As pessoas têm que entender que nós vemos dessa forma e a igreja tem que enxergar dessa forma, que isso é talento, isso é dom de Deus. Então você tem esse dom de coordenar as coisas. Precisando, gente, é o Guerra que você chama aí pra coordenar. Eu queria ter o dom de cantar igual a minha mãe, mas esse eu também não tenho. Eu também queria. Mas aí também o cara quer cantar, quer organizar, e o que vai sobrar pros outros? Engraçado, né? Que, por isso que eu falo que o corpo é bem ajustado. Ele é ousado, né? Ele é ousado. E muito. Me corrija se eu falei alguma coisa... Não, você tá indo bem, cara. Você tá indo bem. Eu vou dar uma saída aqui, eu vou no banheiro rapidinho. Você tá indo super bem. Mas o Guerra é ousado, né? Porque cantar no sempre casamento... Não só no casamento, né? O Felipe saiu. Não só no casamento, mas na Missão Atos eu tive uma parte que eu dirigi louvor lá também. Eu ia te poupar. Eu não queria citar isso, mas ele mesmo que se colocou, então... Vamos, mas eu tenho... aí. Na era realidade, só cantar mesmo? Não, ou tinha uma coreografia? Como é que é essa história aí? Coreografia é coisa do Damares só. Isso aí é só coisa do Damares. Intriga da oposição? Só a intriga da oposição. Será que não tem essa nenhum parte vídeo eu nunca tive. antigo, alguma coisa? Não, graças a Deus não era tão
tão difundida as mídias na época. Ó, já que a gente tá falando dessa época mesmo, eu lembro do Guerra, ele usava um macacão. Você lembra disso, cara? Rapaz, era. E tinha outra pessoa. Macacão jeans? Macacão de moto, era coisa. Jeans. Aqueles macacão. Não, Macacão, Mas que tamanho que era esse macacão? Era um Era gorilão. grande, era grande. E ó, tem um Tem detalhe. ele ainda? Você Você tem ele pediu, ainda? agora vamos embora. Mas tem Tem um ele ainda? detalhe. Não, para. isso Vamos aí arrumar um pra isso aí você. foi Vou mandar 2004. confeccionar um Não, isso aí macacão foi pra Isso aí você. foi 2003, Você 2004. usaria se a gente conseguisse? Não precisa. Não, Não precisa, não usar. tem necessidade. Não, num acampamento, assim, só Eu pra já- você aparecer pra galera. Eu já Só pra conquistei. lembrar daquela época. No já- dia Viu? das fantasias, você Eu tinha já- aparência de gorilão. Quando você conheceu a Lu, Eu você já tava de- conquistei a minha Quando amada você com tava- esse Você macacão. tava de macacão quando Tava. você... Olha Eu tava. só. Duas coisas. Eu tava Eu tenho que ministrando louvor. Eu tava ministrando louvor, cantando lá e de macacão. Cara, então Ó, é, deixa eu só é o saber. amor mesmo, porque Só pra saber. Guerra cantando e a figura de macacão, cara, isso é obra Não deve sair de da Deus, cabeça não- das pessoas que é um viram amor isso aí. Você viu isso aí ao verdadeiro vivo, mesmo. Robson? É um amor verdadeiro. Você viu isso ao vivo? Eu vi. Meu Deus, como é que Não, você tira você isso não da viu tua ao vivo cabeça que você não depois? tava, ao não. vivo, Isso aí foi nesse- 2004. Não, nesse dia não. Mas eu vi esse O macacão. personagem. A evolução. Deixa eu falar, mas só pra saber, você usava com uma alcinha solta ou Não, era as com duas presinhas? Com as duas. Ele é o Guerra tradicional. Fih, eu tenho história, ô, Felipe. Eu tenho história. Oh, que belezinha, Cara, né? que legal. hein? Eu tenho orgulho do Guerra, sabe? Mas tinha um personagem na época, uma pessoa que fazia muito sucesso. E que era... Mas deixa pra lá, né, Guerra? Bom, mas que usava é, macacão também. A gente falou assim. dessas viagens missionárias aí, que tinha um rapaz da logística, mas tinha gente que era missionário, que era um palhaço lá, viu? Aqui, ó. Ah, é? Nessas viagens. Nessas viagens aí tinha uns... Eu fazia... Mas você se fantasiava? O que aconteceu? Nesse primeiro ID que a gente foi, o Guerra não tava, né? Não, eu não fui. E a Débora, sua irmã, Minha foi. irmã foi. E a gente foi num grupo pequeno. Você tava, Cardoso? Você tava nesse primeiro, né? Tava, mas eu não fui de palhaço, esse foi Então, após aí o outro. a gente chegava lá na região e recebia ali as coordenadas. Né? Quando você não tava, a gente recebia as coordenadas de outra pessoa que não tinha a mesma desenvoltura, né? Mas enfim, aí acontecia assim. E a Débora era da área de saúde, né? Ela foi trabalhar servindo, e como ela era da área da saúde, ela foi para uma cidade longe. E do nosso grupo, só ela que ia para esse lugar. Padre de Carvalho, a cidade. É. E aí, rapaz, todo mundo do nosso grupo ia ficar no Vale de Jequitinhonha. Vale de Jequitinhonha, eu não lembro. Mas em uma cidade maior, né? Ali no Vale de Jequitinhonha. E só ela ia para esse lugar mais no interior, que era uma vilinha no meio do nada, um lugar Teixeira de Freitas. difícil. Não, Padre de Carvalho. A cidade que a gente chegou, maior... na Bahia era Teixeira de Não, Freitas, não, as não, maiores era Jequitinhonha. Salinas. Vale no de Jequitinhonha. Salinas. Salinas foi, em 2 anos foi Salinas. E eu lembro que a gente foi... Aí o que acontece? Como ela estava sozinha para ir para esse lugar, aí eu falei assim, pelo menos alguém do nosso grupo para estar junto. E a gente foi. Aí eu fui também para Padre de Carvalho. E era um lugar, assim... até hoje eu acredito que, né, assim, bem subdesenvolvido. Vamos pensar assim em termos de estrutura. Andamos numa estrada de terra, numa seca, chegamos ali... E aí o pessoal organizando, vamos fazer evangelismo, vamos nas escolas, vamos chegar. E aí falaram assim, a gente está precisando aqui de alguém para estar se caracterizando aqui, para a gente poder chamar as crianças e tal. E aí eu fui. Aí foi você. Fui eu. Aí a gente ficou na casa do pastor. Eu tive ali. Rapaz, Mas essa parte de caracterização, ele sempre foi bom, né? Ô, Robson, sempre. É bom saber, porque quando tiver a carreta, você vai, né? Não. A carreta. Na carreta eu deixo pra você mesmo. Eu e você, vamos. Mas nessa parte de caracterização, ele é bom. É mesmo? Pra se caracterizar, pra pintar o olho, pra montar um cenário, para montar um cenário, tem outra coisa, para montar um cenário de briga assim, que aconteceu uma briga, que apanhou, isso aquilo, ele é bom nisso foi uma também. Brincadeira, cara. Não. Com quem? Minha esposa. E a gente namorava, né? Namorava. Foi a história do porta-bico aí. Ela foi no acampamento, né? Ou acampa dentro. O acampamento, alguma coisa assim. Saindo do acampamento. Da chácara. Acabando o acampamento. Acabou o acampamento.
ali, todo mundo indo embora, e pra variar, quem que tá ficando por último? Eu, aí tava o pessoal e a gente ali, e a Gabi já começou, vambora, né? Aí o quê? Jogar bola? Rapaz, mas aquilo, ela fechou a cara assim. Mas sim, eu sabia que ela tava brava, mas não era aquilo tudo, mas ela ficou brava. O porta-bico não tava tão grande assim. Aí não sei quem brincou, falou assim, Robinho, vai embora porque vai dar BO, ela tá ficando séria. Eu falei, não dá nada não, que meu carro tem porta-bico. Na hora que entra assim, já... Rapaz, os caras ficaram assim, você vai apanhar do namorado. E aí eu falei assim, não, então beleza, galera, tchau. A gente saiu... E, enfim, chegamos. E a gente não queria ir embora, né? A gente queria ficar junto. Todo mundo queria continuar junto. Eu não fui nesse dia, eu sei da história, mas eu não fui nesse dia. Mas aí o pessoal ainda foi pra casa da... Não, deixa ele contar. Aí então, e ele continuou, porque o pessoal queria continuar junto. Porque a gente queria ficar junto. Terminou o acampamento, mas como assim, né? Vamos continuar junto. Vamos tá... E ficou aquele climão, né? Que os dois saíram. Eu falei, vixe, o bicho vai pegar nesse carro aí e tal. Porque não foi muito amistoso a saída dos dois. Carro, não tava tudo bem. Ela ficou, assim, ela tava contrariada, mas tava tudo bem. A gente se entende, vamos pensar assim, né? E aí eu falei assim, nossa, Gabi, o pessoal ficou tudo, assim, preocupado. Ela falou assim, não, vamos fazer alguma coisa. Eu falei assim, mas acho que o pessoal agora, eles não vão querer sair. Não, vamos lá pra casa. Eu falei, já sei. Eu vou falar pra eles que você ficou muito brava. E aí eu vou chamar eles pra ir lá na sua casa. Porque aí pra apaziguar um pouco, né? Porque o negócio ficou feio. Aí eu voltei e falei pro pessoal, gente, rapaz, ela tá brava. Vamos lá pra casa dela, todo mundo, né? Pra gente estar junto ali. E aí o negócio dá uma apaziguada. O pessoal, não, beleza, vamos sim, né? Aí o Cardoso, tinha uma outra galera. Falando assim, vamos todo mundo lá pra casa. Até o Mateuzinho. Aí a gente pegou... Na verdade, ele me ligou. Já tinha celular, Zé? Eu tô lembrando. Eles saíram, ele ligou. Tô indo lá pra casa, vamos fazer um brigadeiro lá. Falei, Rob, eu acho melhor não, né? O clima não ficou muito bom e tal, né? Não, vamos lá pra casa, vai ter um brigadeiro. Eu falei, então tá bom, então eu vou ir. Mas a gente tava saindo também, não tinha muita gente pra ir. Quem tava ali, a gente chamou na hora, né? Pode continuar contando aí. Aí a gente chegou lá na minha sogra e falou, brincou, deu risada. Quer que eu conto da minha perspectiva? Mas a Dani, a minha cunhada, na época era pré-adolescente, adolescente, falou, deu legal, vamos falar pra todo mundo que o Robson apanhou, não sei o quê. Eu falei assim, não, para com isso de brincadeira. Ela falou assim, não, e se a gente fazer uma maquiagem assim, e se a gente fizer uma maquiagem? Eu falei assim, gente, para com isso. E o centro, né? Ela pegou, foi lá, pegou a maquiagem e fez um roxo no meu olho, assim. E parecia? Pra mim, eu vou achei contar que a minha perspectiva agora, o meu lado. Imagina a gente chegando lá, falei, nossa, eu vou ligar pra mais alguém. Liguei pra um, não podia, liguei pro Matheus, a gente tá indo. Matheus Coelho, pra quem não sabe, não é irmão desse Thiago Coelho que tá agora na igreja, de outro Thiago Coelho. É irmão do Daniel Coelho, do Thiago Coelho, filho do Moisés Coelho e da Marcinha. Eu tô preocupado com Marcinha Lebres. Beijo pra vocês tudo. Irmãozaço nosso aí também. Família de Lebres. Aí a gente decidiu ir pra lá, rapaz. E a gente chegou lá, apertamos o interfone, subimos no apartamento, tal, aquele clima de velório dentro do apartamento. Eu falei, mas gente, o que tá acontecendo aqui e tal? O povo tudo triste. Aí eu olho pro Robson, o Robson com o olho roxo. E parecia mesmo? Cara... Você vê, né? Eu já cheguei e mudou até o meu semblante. Eu falei, meu Deus, cara, o que aconteceu? Ele Você acha? Fui conversando com a Gabi daqui pra casa, ela me deu fui perguntar não sei o que pra ela, ela me deu uma cotovelada no olho. Eu falei, Gabi do céu, por que você fez isso com o rapaz? E aí, eu caí, cara. Eu caí no conto. Todo mundo. E eu fiquei... Mas aí tava ele, lá no sofá assim, ela do lado com aquela cara de séria, a sogra dela com cara de séria, a Dani... Aí eu olhava pra elas assim... A avó era viva. Também. A avó era viva. Também entrou nessa. Entrou. E eu olhava pras três, eu falei, não, alguém tá mentindo aqui. Eu olhava ela, nossa, eu falo pra... E a Priscila falava assim, não, eu falo pra eles parar com essas brincadeiras, que uma hora ia acontecer isso. Olha só o que aconteceu com o Cardoso. Eu falei, não pode ser, cara. Não pode ser que você fez isso. Comecei a ficar bravo com a Gabi. Eu falei, Gabi, mas como que você faz isso? Não sei o quê, não sei o quê.
Aí já toca o interfone, era o Matheus subindo. Eu falei, Matheus, você não vai acreditar o que tá acontecendo aqui, sobe aqui. Aí ele abriu a porta e falou, olha só o que ela fez com ele, rapaz, dá uma cotovelada no olho dele. Eu falei, Rob, você não falou nada? Eu vou falar o quê? Ela que fez daqui não deu tempo. Eu falei, rapaz. E na hora que eu comecei a pegar ar... Todo mundo já começou assim, querer ir embora, sabe? Aham. Aí deu aquela batida, Aquele gelo ali. aquele gelo mesmo, cara. Aí acho que Ele me olha, cara, ele começou a dar risada. Eu falei, não, cara, eles não pegaram a gente fazendo isso. Eu não aguentei, cara. Porque era a gente que zoava muito eles, né? Todo mundo assim. Aí eles fizeram algo pra pegar a gente. Aí, rapaz, até a avó, cara, entrou. Eu não acreditava. Eu não aguentei na hora, comecei a dar risada. E aí o pessoal aí virou festa de novo, né? Oi, parecia o roxo. É porque você vê assim, cara, você já fala, nossa. Não, eu achei que era... E é obra da cara, Dani. E ele forçava A Dani eu não ainda. conheço, né? Conheço. Conhece, a irmã da minha esposa. Dani é super ativa na UMP hoje aí, ajuda a galera nas atividades, junto com o Gui. É dos atletas ali. Acho que eu sei qual é. Desculpa, Dani, eu sei quem você sim. Então, mas ficou marcado, cara, por conta da brincadeira. E aí o pessoal lembra da questão, porque eu puxei a brincadeira lá atrás. E a Gabi é séria, o normal dela já é sério, o pessoal já sabia. Então, assim, não imaginava que fosse ter uma brincadeira dessa. Gabi, eu não achava que você ia ser capaz de fazer isso. Ela fez. Mas foi um negócio marcante. Então, tudo dentro jovem, disso né? que o Guerra falou, o porta-bico ficou por muito tempo por causa disso. O porta-bico. Acho que eu tenho lá no meu carro também um porta-bico. Então você pensa deixa assim, só pra aquela ele, história de ficar, né? Acaba a programação e ficar conversando, e já vem de longe. Então, Café, tomar um café. Cara, nossa, outro dia o Robson me aprontou uma. Muitas histórias boas de acampamento. Outro dia o Robson me aprontou uma. Agora, recente. Ele não podia ter feito isso. Olha, você tá falando sério, cara? Não, você não tá ligado. Natália, me perdoa. Estávamos na casa do Du. Foi fazendo sem intenção, confraternização do podcast e tal. Mas é de mim? fala do Guerra, não. De Deus. Bom. Confraternização do podcast, fazendo lá e todo mundo acabou. O pastor foi embora, começou a ir embora, foi embora. Quando ficou só eu e o Robson. Com o Eduardo lá e a esposa. E a Natália já fazia 1 hora que ela tava. Vamos, né? Já deu? Vamos. E a gente conversando. Peraí. Mas eu não sabia, Aí eu falei, quer ver, eu vou animar ela. Vamos lá pra conhecer a biblioteca do Eduardo. Fomos lá conhecer ela. Não, beleza, tá, agora vamos. Já conheci, beleza? Beleza. E ela começou e eu não atendi o que ela falava, ela começou. Fora sem querer. Deixa eu explicar que foi um fora sem querer. Não foi. Aí foi premeditado. Aí, e ela começou aqui. E tal, né? Aí o assunto tinha morrido. A gente ia embora. Esse aqui me virou. Oi, não vamos tomar um café? Cara, 1h da manhã. Eu fui notar essa hora que ela olhou assim. Sabe aquela figurinha que sai o assim, ó. Ela olha assim, ó. E o bico. Mas já tá tranquilo agora, né? Já me perdoou, já tá. A gente foi na casa dele. Na hora de ir embora, ele, vamos tomar um café. Natália, não, hoje eu vou tomar café. E pior que tomamos café aquele dia. No dia do Eduardo tomou, ele falou, não, Eduardo, agora eu vou fazer o café pra vocês. O Eduardo vai lá, ele pega o grão, moe o grão. Rapaz, a Natália... Você não sabia da história, senão ia rolar outro porta-bico. Deve ter rolado, né, no carro. Eu levei, tenho certeza. Meu joelho tá até hoje. Meu pé tudo ralado. Cara, então tudo isso aí, negócio de moto, foi tudo história. É mentira. Ah, você tava lá, você viu, né? Foi ela mesmo. Não, brincadeira. Foi ela? Voltando no Guerra aí, o nosso arrumador de eventos. Não, vamos dar um nome pra isso? Como é que é? Logística. O Logística. O cara da Logística. O Logística. O nome dele vai ser agora O Logística. O último Logística que você fez aí foi o acampamento que eu participei? Foi. Nesse dia foi bem diferente pra mim, porque era novo, bem novo ali na igreja, né? E eu peguei o Guerra de professor lá. Eu falei, ô Guerra, você tá com tempo aí? Ele, não, pode falar o que foi. Eu falei, cara, me explica um pouco sobre a igreja, sobre o que é. Então, entrando nesse assunto, explicar um pouco mais sobre os diáconos, né? O Fábio já esteve aqui, e até ele tava vendo de não vir hoje, porque ele tava com medo de vocês tá com medo de falar alguma coisa, né? Que não condiz aí com a diaconal. Mas e como é que você entrou nesse trabalho de diácono? Eu entrei, quando eu voltei, eu entrei na junta diaconal depois do Cardoso, inclusive. O Cardoso foi diácono antes que eu. Quantos anos?
Eu entrei em 2006. E eu 2008. 2006. Nunca saiu? Não. E eu 2008. 2006 eu tô no 4º mandato. 4º mandato. Rapidinho. O Robson entrou junto, né? Foi. A gente foi Eu, ordenado Robson, diácono Sival, na mesma... Alexandre, se eu não me engano. Para os diáconos novos aí, qual que é a dica que você dá? Aparecer muito, aparecer pouco ou não aparecer? Cara, eu vou falar algo assim, né? Uma vez, quando eu participei da minha primeira eleição de presidente de UMP, aí eu falava pro pastor assim, falei, pastor, mas ser presidente de UMP, eu tenho medo, e o que eu vou fazer? Ele falou assim, não, é só continuar trabalhando. Você foi indicado porque você trabalha, porque você faz. E a gente brinca lá na Junta Diaconal que é o seguinte, quando o nosso trabalho, quando a gente não aparece, normal. É porque o nosso trabalho foi bem feito. Normal, então, assim, é um trabalho muito de bastidor. A gente chega muito cedo, a gente organiza, estrutura tudo para que tenha o bom funcionamento do culto, né? Então, por isso que a gente chega mais cedo. Somos em 3 equipes hoje, né, da Junta Diaconal. Então, a gente chega, estrutura tudo, organiza, pega o boletim, vê as programações que tem, como que vai ser, se vai ter algo a mais, se não vai ter. Então, dentro dessa liturgia, a gente organiza tudo para que o culto funcione e a gente não apareça, né? Quando aparece é porque algo está precisando ser feito ali na hora e tal, que pode acontecer também, né? Mas geralmente é dessa forma aí. Entendi. Então a dica é, não apareça. Apareça antes. Apareça. Eu vou ser sério, já vou deixar claro aqui que não vai dar, porque eu sou um aparecido. Na verdade o não apareça que ele quis dizer é outro, né? Mas respondendo a tua pergunta também, assim, o que precisa ser feito, Felipe, eu vejo que hoje em dia a gente tem uma carência e uma necessidade das pessoas se envolverem, né? Em todos os aspectos. Tanto no aspecto de junta diaconal ou de outros ministérios, outras sociedades da igreja também. E a junta diaconal especificamente é participar. Nós hoje, como o Cardoso disse, somos 3 equipes. Mas se a gente for ver a quantidade de coisas que nós temos na igreja, as atividades, etc. e tal, nós precisamos de mais braços. Sim, porque acaba sendo os mesmos que fazem tudo. Acaba sendo os mesmos diáconos que acabam fazendo tudo. Alguns estudam, alguns trabalham, não tem a disponibilidade de estar ali em tempo integral. Então, quanto mais pessoas nós tivermos ajudando, aparecendo dentro da igreja, levantando, se disponibilizando, é óbvio que é muito melhor. É porque a gente não é um aparecer para assim, aparecer por si mesmo, né? Exato. Aparecer por conta da necessidade. Exato. Muitas vezes é isso. Hoje, precisa aparecer, né? Não pode se omitir. Não, sim. É que eu quis dizer de outra forma. Hoje, graças a Deus, nós temos muitas atividades na igreja. A gente tem programações de GIS, que às vezes é na igreja, tem programações nas quartas-feiras, programações que às vezes começam na sexta-feira, o sábado, o dia inteiro. Muitas vezes tem sábado que a junta diaconal chega cedo lá e sai no final da noite. A gente tem os cursos porque no sábado tem cursos, tem as atividades de UCP, é o UPA, é o MP, e aí no domingo a gente está bem cedo lá novamente. Então, assim, todas essas programações, existem esses bastidores, existem as organizações, a junta está presente de praticamente todas as atividades que tem. Algumas programações, tem alguns diáconos que já participam dela, então sempre estará junto. Então, tem todas essas questões e realmente exige muito da diaconia. Graças a Deus, hoje nós temos 3 grupos com bastante números de diáconos, então a gente consegue suprir, às vezes pode ser que um ou outro não vá, mas a gente tem um grupo maior que consegue às vezes um substituir o outro, então gera bastante... Tem um rodízio dos grupos, é assim? É uma escala? Isso, nós temos 3 equipes, né? Então cada equipe entra numa semana. Inclusive, de segunda a domingo. De segunda a domingo. Essa semana somos nós. Talvez o ideal seria 4 equipes. Talvez porque não. Talvez não. Aí daria talvez um intervalo maior para uma equipe. Eu acho que 3 é um excelente número. Acho que 3 é um excelente número. Funciona legal. E é bem antigo isso, então funciona. Tem As funcionado. 3 equipes. Tem funcionado, sim. Porque eu falo assim, 4 A única coisa equipes, que aumentou, né? Aumentou os integrantes. Mas aí, no caso, folga maior. Contando com equipes e a formação. Mas eu penso, eu não sei se todos os diáconos pensam assim, mas eu acho que a questão das 3 equipes funciona muito bem.
Tá. Porque você... É um final de semana que você está nativo e 2 que você não está, vamos dizer assim. Em que pese que uma vez diácono, sempre diácono. Né? Se alguém precisar de alguma coisa, não vou fazer porque eu não estou de plantão. Não existe isso. Não tem dessa. Não tem dessa. Se alguém chegar aí e pedir qualquer coisa, as pessoas nos veem como diáconos. Então a gente vai sempre... A pessoa não vai olhar antes na escala para saber quem está de... você está de plantão hoje, então eu vou te pedir uma coisa. Não. Aí cabe a gente, como diácono, é um exercício que a gente tem que fazer. Não, peraí, eu preciso ter o meu tempo de sentar e assistir o culto. Eu preciso ter o meu tempo de sentar e adorar a Deus com o meu culto, prestar o meu culto a Deus. Então isso é um desafio, para a gente. Eu pego, por exemplo, esse final de semana, a gente brinca muito, Felipe, a questão dos comprovantes, né? Manda o comprovante para Guerra, isso, aquilo. Essa semana que passou eu não consegui administrar os comprovantes, não consegui preparar os comprovantes. Eu deixei para fazer no domingo de manhã, porque no domingo à tarde eu tinha compromisso. Então, enquanto o culto estava acontecendo, eu estava com o meu notebook organizando os comprovantes. Você estava cultuando a Deus com através do meu trabalho de diácono. De organizar exatamente a questão isso. financeira ali do Exato, da só que não era o meu plantão enquanto diácono. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu preciso procurar fazer isso fora do horário de culto, para que eu tenha, enquanto eu estou fora da minha escala de diácono, que eu também preste o meu culto. Mas é uma bênção. Eu vejo que a gente precisa, os jovens precisam participar. Fica aí o recado especial para os jovens. Se envolvam, participem, comecem, porque ninguém vai começar diácono. Às vezes eu vejo essa geração, né? Fica aqui eu já falei isso com vários jovens. Eu vejo essa geração assim, não, eu só vou casar a hora que eu tiver meu apartamento, a hora que eu tiver minha casa, a hora que eu tiver isso. Cara, casar é construir junto. É construir uma vida junto, é comprar uma casa junto, que seja financiada, que seja investida, é ralar junto, é construir junto. Não, só vou ter filho o dia que eu tiver minha casa, meu carro estiver quitado, estiver formado. E aí você não constrói junto. A Ju se formou, eles eram casados já. A Lu se formou enquanto a gente casou. Naquele episódio que eu citei, que eu fui para São Paulo, eu casei em dezembro de 2004. No ano de 2005, foi o último ano de faculdade da Lu. A Lu estudava em Monte Aprazível. Para a gente mudar a faculdade de Monte Aprazível para São Paulo, ela ia ter que estudar 1 ano a mais. E tipo assim, no dinheiro de hoje, uma faculdade está o que hoje? R$1.000? R$1.000. No dinheiro de hoje, a faculdade em São Paulo ia custar R$3.000. Enquanto aqui, na Dom Bosco, que a Dom Bosco ainda era mais barato na época, por ser fundação, não ser faculdade, era mais barato ainda. Então, o que acontece? Ela ia pagar muito para ir para São Paulo. O que nós optamos? Ela continuou em São José do Rio Preto, em 2005, a gente já era casado, e aí ela ia para São Paulo na quarta-feira à noite, na quinta-feira à noite, ficávamos lá, ela voltava na segunda para estudar. Às vezes matava a segunda, voltava na terça. Como ela estava no último ano, não tinha aula todos os dias também. Então eu falo assim, a gente construiu uma vida juntos. A gente construiu uma vida juntos. Então fica o recado para os jovens, especificamente falando sobre a junta diaconal, se envolvam, participem, procurem fazer os cursos. Agora tem lá como que chama? Não é estatuto, preparo fugiu o nome agora, mas tem lá uma diretriz. Tem lá uma diretriz que o nosso conselho aprovou para que o diácono possa participar como um auxiliar, etc. e tal. Fazer um curso, né? É um curso que está lá no nosso site. Tem a possibilidade dele participar e entender o que é a diaconia para não participar de uma lição. Eu vou até pegar o gancho e deixar para você. O Guerra citou do curso que tem ali para o preparo para você se tornar diácono ali da nossa igreja. E está lá no nosso site, www.ipbriopreto.org.br, e no nosso site também você tem acesso a várias informações, outros cursos. Então fica ali esse curso que está ali disponível, além de outros cursos, tudo isso gratuito. Então é uma oportunidade muito grande que a gente tem de ter acesso a isso. Se você é membro da nossa igreja, se você não é membro, entre lá, conheça o site da nossa igreja. E já puxando aqui para o Calvinamente, né? O nosso Instagram, @Calvinamente também, a gente tem ali várias, os cortes, bastante coisa daquilo que acontece nesse preparo no projeto Calvinamente, além de contar também com os episódios no Spotify e também no Apple Podcast, né?
E então a gente tem essa disponibilidade, fica aí esse convite para você interagir, deixar, marcar, fazer o comentário aqui na descrição, enfim. A gente sempre coloca isso, até puxando por conta de você ter citado desse conteúdo que está lá no site da igreja. E você tocou num ponto assim, que a gente enfrenta, a questão dos jovens. Mas eu acredito assim, não é só os jovens, né? Não é só os jovens. Porque às vezes você tem potencial de muitas pessoas que chegam na igreja e às vezes não se abrem a esse potencial de servir. Porque até na raiz da palavra diácono, em certa medida, todos os crentes são chamados a servir. E a diaconia, o termo diaconia vem dessa palavra de servir, de serviço. Então, fica aí esse papel, né? Fica esse alerta, esse despertar para toda a igreja, para que toda a igreja se envolva, para que todos os homens possam se envolver com isso. E se aproximar. Então, assim, a pergunta que falou é a seguinte, tem que aparecer, eu tenho que fazer alguma coisa. Cada vez mais a gente precisa fazer. Então não é só porque eu só vou tirar esse negócio daqui do meio da igreja aqui se eu for diácono. Não, meu irmão, vai lá e tira. Não espera o diácono ir lá para tirar. O lixo tá virado aqui. Não, meu irmão, levanta o lixo lá. Faz. E precisa quebrar o paradigma também, que para trabalhar na igreja tem que ter cargo alguma coisa. Não. Não, então. Para eu servir como modelo, ou como o homem, ou como. Não, eu tenho que ter o cargo, tem que ficar ali destacando as coisas. Não, às vezes a pessoa tem um negócio ali na frente para ser feito, a pessoa deixa para. A minha primeira indicação à diaconia. Eu trabalhava, porque quando eu entrei na igreja, passou esse período que eu participava do MP, aí eu participava do MP, da ação social, eu trabalhava na recepção. E quando eu entregava o boletim ali para os irmãos que estavam chegando para o início do culto, aí eu ficava na porta e eu via que ficava um diácono ali. Eu falei, deixa que eu fico aqui, eu já abro a porta, vou entregando o boletim, porque já estou ali, ficava eu e um diácono. Então tá bom, você fica na porta aí, você vai abrindo para a gente, fechando, porque começava o culto às vezes ali para... A gente faz isso para evitar os ruídos que tem ali de fora, o pessoal conversando e tudo mais, né? Aí o pessoal vinha eu fazendo ali muitas coisas que o diácono fazia. Então aí surgiu o primeiro convite para mim participar da diaconia. Foi esse, por quê? Porque o pessoal via a forma de servir. Falou, poxa, você quer servir, você gosta, você faz isso daí, e a diaconia não é diferente. Tanto que eu não participei da primeira eleição que eu fui indicado, até porque foi um pastor veio conversar comigo, porque eu estava em muitos ministérios. Eu estava na ação social, eu estava na missões envolvido com o ID, estava na presidência da OMP. E o pastor falou assim, você foi indicado para a junta, vi lá seu nome. Eu falei, fui. Você pretende participar? Eu falei, pretendo. Aí ele falou assim, eu queria te dizer alguma coisa, não para você que você não possa participar, mas que você saiba que isso é um trabalho muito sério, a junta diaconal, que vai exigir de você, então que você pudesse pensar em participar dele e dar o seu melhor. E talvez você fazendo esse monte de coisas que você está fazendo hoje, então, sobrecarrega. E você hoje é casado, então eu queria que você entendesse isso, e você vai dar conta de fazer tudo isso, porque vai sobrecarregar, porque você não pode fazer, porque eu estou em outros ministérios, agora eu não posso participar. Não, é uma prioridade, é um ofício, né? Então isso me chamou muita atenção quando esse pastor, né, veio falar comigo, o pastor Amarildo. E na hora eu falei, não, mas eu quero servir, como que eu não posso servir e tal? E eu orei sobre isso e Deus falou comigo no meu coração que realmente eu estava pensando errado. Porque se eu participasse naquele momento, eu não ia dar realmente o meu melhor ali como junta diaconal. E eu entendia que aqueles homens que estavam trabalhando no momento ali, eles tinham prioridade com isso, que era um trabalho sério, que muitas vezes a gente não vê. E eu participando da recepção, como eu chegava cedo, eu comecei a ver um pouco do trabalho da diaconia. Então, naquele ano eu não aceitei participar. No outro ano eu fui indicado, eu saí de alguns ministérios, eu fiquei só no MP e aí eu participei da diaconia, que aí eu consegui entender o que era melhor. Para conciliar, para conseguir conciliar. E o mais legal disso, eu fiquei uns 3 ou 4 meses participando como auxiliar diaconal. Então eu pude entender o que era ser um diácono, as atividades, o que exigia, né? o compromisso, porque a gente tem aquele compromisso de chegar no mesmo horário, de sair talvez no mesmo horário, de participar, de fazer junto, né? De ter comunhão junto, né?
Então isso é muito legal. As pessoas têm uma visão errada da diaconia, né? Como se fosse só abrir, fechar e acabou. Igreja, exatamente. E aí a questão vai muito além disso, muito além disso. Tem uma responsabilidade muito grande. Sim. Gente, eu não sei se a gente conversou de maneira ampla, né? Falando de acampamento, falamos do ID, falamos até de experiências aí da mocidade, das artes aí da época de jovem. Não sei se ficou alguma coisa que talvez vocês quisessem compartilhar ainda. Acho importante o Guerra deixar um recado. Porque... o Guerra, cara... Dá um aviso? Dá um aviso. Isso. Dá um aviso. Você tá falando isso, detalhe, mas você não sabe. Você tá falando isso, mas você não conhece a história. A experiência do Guerra eu vou contar. O cara tem bagagem. Eu lembro que depois de participar de acampamento, chegando na nossa igreja, o Guerra como líder de mocidade, de jovem, eu lembro de conversar com ele tirar da carteira, falar assim, qualquer coisa tá aqui meu cartão. Eu falei, rapaz, esse cara é diferente, hein? O cara tem diferenciado, hein? E desde aquela época envolvido com a área que ele trabalha hoje. E eu tenho que falar assim, que é um testemunho, acaba sendo assim, além disso que a gente fala, né? Conversa do trabalho na igreja, na vida profissional a gente tem que o Guerra tem uma dedicação e um trabalho também diferenciado, né? Se você quiser... Eu vou falar, mas eu vou pegar o gancho do Felipe. Eu tenho assim, Felipe, nem você falou, dar um recado, isso, aquilo. Eu realmente sou dentro da igreja, né? Normalmente, quando precisa se dar algum recado, alguma coisa, dentro da junta diaconal, quem que vai lá falar? Entre falar eu e o Mauri, com todo respeito ao Mauri, acho que é melhor eu subir lá e falar, né? Então, aí a gente acaba... ele vai brigar comigo depois, mas não tem problema. Te amo, Mauri. Eu sempre tive essa questão de falar muito. Pega o microfone e não para mais. Por isso que o Cardoso falou aqui antes. Não, precisa apertar para mim antes, porque se o Guerra começar a falar, acabou. Mas eu gosto de falar. Eu sempre tive essa questão da comunicação, de estar à frente, de organizar na questão logística. Essa visão sempre tive. E eu gosto saber, disso. O dia que eu faltar aqui, você, né, a gente traz o Guerra. Mas ele não se aperta com isso não, né? Não me aperta não, mas eu não tenho todas as habilidades do professor. Aí é difícil, né? Aí não tem como. Olha aí, tá assistindo mesmo. Aí não tem como. Eu assisto todos. Mas é muito gratificante, eu falo assim, você falou de recado, né, de mensagem e tudo mais. É muito gratificante você poder servir a Deus, né? Eu estou na igreja desde criança eu nasci, fui criado dentro da igreja, sempre participei das lideranças. Eu gosto de participar, eu gosto de me envolver. Às vezes eu preciso tirar um pouco o pé, porque às vezes a gente tem... Você falou da vida profissional. Eu estou vivendo um momento profissionalmente maravilhoso na minha vida, de crescimento, de expansão, onde eu criei a Guerra Corretora de Seguros, né? Eu sempre fui vendedor de seguros, trabalho com seguros há 30 anos, mas eu criei a minha empresa no último ano, a minha empresa. Eu já tenho uma carteira de clientes que eu falo que não são clientes, são amigos, irmãos, conhecidos, indicações que eu tenho construído aí ao longo dos últimos 10 anos, mas eu estou vivendo uma fase de expandir a minha empresa. Então, naturalmente, você tem que tirar o pé de alguma coisa. Mas eu sempre gostei, continuo gostando de servir a Deus com os dons, como você falou, Felipe, que Deus tem me dado. Então, esse dom da comunicação, esse dom da logística, da organização, de juntar as pessoas. Então, o acampamento está aí. Nós vamos falar aqui do acampamento. Ele vai acontecer. Eu já falei com o pastor, estou à frente de novo do acampamento. Ele vai ser agora no período do carnaval, que a gente sempre faz o acampamento no período de carnaval. O tema do acampamento esse ano vai ser, de cabeça, viver ou crescer, o desafio da maturidade. Então esse vai ser o tema do acampamento. O pastor Misael, que será o preletor. Então toda a parte de organização do acampamento, ela começa a acontecer agora nesse mês de outubro, novembro. As divulgações dentro da igreja, as inscrições, tudo começa a acontecer agora no final de outubro, começo de novembro. Então, para você, já fica aí registrado, grave essa data, participe. Nós temos muitos irmãos que não participam nesse período. Sim. Tem muitos irmãos que não participam. Alguns que aproveitam o feriado para viajar, é fato, isso é fato. Mas nós temos muitos irmãos que nós sabemos que não vão viajar,
que às vezes ficam em casa, passando ali um final de semana em casa, sem fazer nada, e você pode estar desfrutando de momentos maravilhosos em comunhão com a igreja, que é fantástico. É maravilhoso isso. Olha, tá assistindo. Você juntou mesmo. os dois. Tá assistindo. É fantástico E é maravilhoso. É fantástico. Gente, eu posso falar assim que mudou a minha vida esse acampamento. Me deu um norte, porque a gente sendo crente, a gente tem aonde ir, né? E quando você não é crente, não tem uma igreja ali, uma sociedade, né? Você acaba ficando perdido nesse mundo. Então, o acampamento me mostrou isso. E se você não for, meu amigo, você vai perder uma oportunidade única na sua vida de se chegar mais perto dos irmãos e estar em comunhão ali, falando de um assunto que é o principal na sua vida, que é Cristo, que é Deus. Então, Amém. Não perde a oportunidade, não perde. Se perder, eu vou te zoar o resto do ano, tá bom? E já vai fazer o convite pro acampamento, Guerra? Como é que é? Tá feito. Agora, no finalzinho de outubro, a gente abre as inscrições. E Agora, o tema já... O tema é... Eu vou falar de novo, né? Para as crianças é fantástico, né? Viver ou crescer, o desafio da maturidade. Olha isso. Viver ou crescer, o desafio da maturidade. E a gente vai fazer um podcast lá ao vivo. Vamos levar todos os equipamentos, né, Robson? Você acha que vai dar certo? Pode organizar isso, Guerra? Você que podemos, frente. Vai ser uma lógico, experiência para a igreja muito Né? legal. Bora lá. A gente montar lá a estrutura toda e tal, né? A parte da tarde que tem aquela Bora. folga. O acampamento é o seguinte, Felipe. Você tem a questão das palavras que são excepcionais, né? O último acampamento foi falado muito sobre dons. Você falou sobre dons, foi falado muito sobre dons. Maravilhoso. Então, assim, a palavra ela é sensacional. Alimentação, o time da cozinha é um time campeão. Nossa. Aquelas mulheres, eu vou falar um negócio, cara, elas seguram o rojão lá, todos os voluntários que estão ali participando. Você tem todo o tempo de brincadeira com as crianças, o envolvimento das crianças. Tarde que a gente fica ali, a chácara, nós somos abençoados por Deus. A nossa igreja é muito abençoada por Deus. Ter aquela chácara, ter aquela estrutura que nós temos, e muitas vezes, quando eu falo... Muitas vezes, muitos irmãos não valorizam, é porque, infelizmente, eu falo isso com dor no coração. Infelizmente, mas eu vou ter que ir lá na chácara, eu vou sujar meu carro. Cara, a gente tem uma baita de uma estrutura. E hoje nem mais isso você tem desculpa, porque agora você pode entrar ali pelo 7 para ali e você anda 150 metros na terra. Mas é uma estrutura fantástica, uma estrutura maravilhosa, realmente, que a gente... Fica o convite aí, o acampamento vai acontecer no feriado de carnaval, como sempre acontece no feriado de carnaval. Então, Eu vou ajudar a divulgar essas vagas e vou ficar no pé de cada um que eu sei que Aí, vai ó. ficar. Eu vou ficar no pé e vou falar, pode já manda o Pix lá do Guerra lá, já manda lá, já vamos fazer, já vamos... Eu acho que esses inscrição. detalhes ainda vai... esses detalhes a gente vai divulgar agora em outubro, novembro, mas é isso aí. Não, mas na hora que começar... Agora fica... Posso ajudar aí? Pode, trazer lógico. as pessoas até você? Pode, lógico, Já pode. fiquem Já tá atentos escalado. aí. Provavelmente não vai ser eu o responsável pela inscrição, tá, Felipe? Provavelmente a gente vai delegar. por livre e espontânea pressão e Vai ser o escolha, Robson. provavelmente vai ser a Kika. A Kika. A Kika tem feito isso aí nos últimos acampamentos de uma Kika vai maneira bem, né? fantástica, vai. Fica fantástico. Então, né? assim, vamos... Maravilhoso. Eu nem conversei com ela ainda, mas provavelmente ela vai assumir isso aí de novo. Cara, mas acampamento, ele é bênção, cara. É bênção. Você vê assim, se a gente pegar aqui a gente participa bastante de acampamentos. Quantos amigos, quantos irmãos a gente conheceu através de acampamentos? Se a gente pegar ao longo aí, pelo menos da minha parte, cara, quantas bênçãos aconteceram. Eu lembro de um desses acampamentos que nós fizemos de carnaval, contar bem rapidamente aqui. E a gente, eu acho que era da OMP, de carnaval. E a gente foi chamar as igrejas e teve pouca adesão. Não sei se eles estavam já se programando para participar de outro e tal. E eu procurando algumas igrejas para participarem conosco, né? Porque os acampamentos que a gente estava fazendo já estava sendo muito bom, mas a gente queria integrar mais gente. E aí, por que vocês não chamam o pessoal de Catanduva, tal? O pessoal faz muito tempo que não chama o pessoal de lá. E eu lembro que a gente foi lá e fez a divulgação. E para nosso espanto, assim, quase um ônibus se inscreveu. Deu quase um ônibus que vieram de Catanduva para cá. Então foi uma época que nós tivemos ainda a primeira programação. Quando a gente foi organizar a primeira programação do dia, ali, não sei se foi no sábado, teve uma queda de energia muito grande, né?
carnaval, aquela época de chuvas, tudo, aí teve uma queda de energia muito grande. Aí eu lembro que a gente catou e fez aquela roda gigante de cadeiras assim, e o Alexandre, né, o nosso famoso Alexandre, que era o nosso... Violonista, né? Violonista, não vou falar violeiro não, né? Falar violonista. Ele tinha uma pasta de músicas, mais ou menos essa grossura, assim, ele abria assim, não, vamos tocar um violão aqui, a gente vai louvando. Eu sei que a gente ficou um tempão ali louvando e cantando louvores ali, foi um momento muito rico para nós. Foi onde a gente... Se não tivesse caído energia, não ia acontecer. olha que maravilhoso. Isso aí, mas isso o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que Deus prepara momentos que às vezes a gente não se dispõe a participar. Então pode ser momentos maravilhosos que a gente vai passar e a gente não participa. Às vezes pensa só na dificuldade. Igual a Guerra falou, vou sujar o carro. É porque a gente percebe muitas vezes que a pessoa vai quando não tem algo para fazer. Será que eu tenho algo para fazer? Não tem. Então eu vou no acampamento esse dia. E a gente não queria isso. A gente queria que as pessoas se envolvessem, que os irmãos se envolvessem para descobrir o que é legal. Lavar uma panela junto. É legal almoçar junto. Cara, hoje eu vou sentar na mesa daquele irmão lá que não tem ninguém, eu vou conversar, vou fazer amizade. Com os mesmos. Entendeu? É legal isso, nós né? citamos o Alexandre aqui agora, né? Cadê o Alexandre? Esse Alexandre hoje ele mora em Catanduva. Por quê? Porque ele casou com a Valéria que nós conhecemos naquele acampamento. Então, assim, são coisas que a gente não sabe o que pode acontecer, entendeu? Mas Deus, às vezes, está preparando momentos ali de comunhão, de aprendizado. Você falou que foi bênção para você. Então, é isso aí, acampamento e até eu ia destacar esse aspecto, porque às vezes a pessoa tem uma noção de acampamento, mas é aquela bagunça, não tem um propósito específico. E os nossos acampamentos, eles têm... tem assim, logística, tem gestão. A questão de logística, mas eu digo assim, até os estudos são profundos, é uma oportunidade. Até um dos acampamentos, a série de palestras que a gente teve ali com o reverendo Misael, se tornou livro, né, que é A Luta Cristã, o livro do reverendo Misael. Então você vê que existe a dedicação, a gente já tem agora o tema do próximo acampamento, já está sendo trabalhado, organizado. A questão das palestras. Então é uma oportunidade, às vezes a pessoa fala assim, mas não é muito minha praia, esse negócio de ficar ali, chácara. A gente, assim, aí a pessoa vai, ela é impactada. Exatamente. E se a pessoa tiver faltando a motivação, no sentido assim mais de aprendizado, fica aí o convite, você vai ser edificado profundamente. Precisa dar esse primeiro passo aí. Eu fui um bem-aventurado naquele momento que eu decidi ir, que foi a hora que você me falou, em seguida já falou com Guerra, no mesmo dia, não foi? No mesmo dia, ele saindo da aula de novos membros, eu fui um bem-aventurado porque eu nem pensei para fazer. Você ficou cheio eu lembro que você tava cheio de dedo ali, né? Não sei. Será? Vou sujar o pneu da... Não, mentira. É mentira esse. Eu não hesitei. Eu não lembro, mas você ficou meio... Não, eu não hesitei. Eu só fiquei assim por conta da minha esposa. Falei, será que ela vai curtir? Será que é bom pra minha família? Cara, pra família é muito edificante. Ele só foi embora. Na hora que eu comecei a atividade lá, ele falou, ixi, eu vou embora, vai ter atividade. Não foi não. Aí, brincadeira. Eu era novo, então não conhecia ninguém. Foi uma experiência, foi uma oportunidade pra conhecer todo mundo. Todo mundo, estava todo mundo ali e fazer amizade e se inteirar nas coisas da igreja ali. É uma oportunidade. É uma oportunidade muito boa. Então fica o convite para você aí, logo que sair as inscrições, procura aí a Kika. Inclusive a Kika mandar um beijo no coração, irmã. Conheci sua filha, conheci lá ela e o esposo, que são da segunda, né? Sim. E, nossa, ela veio falando do podcast, porque eu assisto, que não sei o que. Eu falei, rapaz, olha que legal, né? O pessoal da segunda tá sendo impactado também com esse podcast aqui. Um abraço pro pastor Watterson, que a gente encontrou também domingo. Um abraço, meu irmão, tamo junto. E aí, Cardoso, você quer se despedir? Tem mais alguma coisa que você queria compartilhar aí? Ficou para trás ou não? Tá tudo jóia aí. As minhas histórias aí, já contei uma agora aí, que foi bênção, mas esse aí queria agradecer, né? Agradecer a oportunidade. Como a gente disse, como nós dissemos aqui, né? Que realmente os irmãos possam participar, né? Se envolver, que vai ser bênção, vai ser gostoso. São lutas, né? Muitas vezes a gente sabe que alguns irmãos vão em lutas, vão nas dificuldades. Mas é nesse momento que a gente cresce como igreja, conhece novos irmãos, participa junto. É bênção. Agradecer vocês, o podcast, que Deus possa continuar a abençoar cada vez mais esse lugar. Falando, só pegando um gancho do acampamento, né? Falando do acampamento, a gente sempre procura, nos últimos anos, a gente sempre procura fazer o acampamento um valor de inscrição justo. Né? O ano passado nós fizemos, se eu não estou enganado, era R$160. Era R$160
pra gente jantar no sábado, almoçar e jantar no domingo, almoçar e jantar na segunda e almoçar na terça. Então nós estamos falando 6 refeições. Fora café. Fora café da manhã, e café janta. Almoço e janta são 6. É café fora a cada café 30 minutos, e né? todos os Café bolos. da tarde Você tá falando R$160 um para 6 refeições principais, vamos dizer assim. Não, Cara, esse valor tinha que ser só pelas palestras. Assim, eu falo o seguinte, Felipe. A palestra não tem preço, né? Não tem A preço. gente precisa aprender, eu já falei isso algumas vezes no púlpito da igreja e torno a minha opinião aqui pública novamente nesse podcast. A gente precisa aprender a valorizar o que a gente tem. A gente precisa aprender a valorizar porque muitas vezes, se nós formos sair para a gente comer uma pizza na pizzaria com a nossa família, a gente vai gastar R$150. No mínimo. A gente vai gastar R$150. E nós estamos falando de R$160, nem sei se vai ser esse valor, estou falando do valor do último ano, pode ser que tenha algum reajuste, para a gente desfrutar de tudo isso. De tudo isso. Por vários Aonde dias, né? que você come? Vamos falar só de refeição principal. Aonde que você come por R$20? Não. Não, 20 não, né? Fugiu a matemática aqui. R$15. Dá menos. Aonde que você come com isso? Comida boa, de qualidade. Esse ano a gente vai fazer alguma coisa diferente. Não vou falar, não vou dar spoiler. Não vai falar o cardápio? Não vou. Mas vai ter um Com spoiler. relação à comida, é isso? Com relação ao almoço, mas... Almoço. E todo Morreu. almoço e janta, após já vem uma sobremesa. Não, e na é na top, parte é da top, tarde, é top. você tá lá de boa, você fala, nossa, que cheirinho é esse? Um pão assado na Tipo, hora. do nada, né? Assim, você Do tá ali, nada. aí você vê um pão caseiro ali. Essas rapaz. mulheres que nem... Não, impressionante. elas Agora não você são me lembra. município, elas não têm limite. Não. Que Elas benção. não têm Então a limite. questão financeira justamente não é obstáculo. Não é pra obstáculo. participar. Não é. Principalmente para os membros da E- nossa e igreja. parcela ainda, né? Parcela. Eu acho que a última parcela eu acabei de pagar. Tô brincando. Parcela antecipada. Provavelmente a gente vai fazer a mesma coisa. Quem fizer a inscrição antes, Se tiver mais paga filhos. um valor menor. Quem tem filhos. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho uma dificuldade, ou eu tô passando uma fase que eu não tenho condições. Cara, me procura. Essas questões eu procuro tratar elas individualmente, até porque eu trato isso como diácono também. Eu misturo um pouco a questão de ser responsável no acampamento e a questão da junta diaconal, pra gente, essa família aqui tem uma necessidade de participar. Meu irmão, você vai participar com a tua família, você não vai pagar. Não é por falta de dinheiro que você não vai participar. Agora, eu também não vou sair pegando todo mundo na igreja, eu quero que você vá e você não precisa pagar, eu quero que você... Não é assim. A gente tem que... Cada um tem que saber a sua realidade, cada um tem que dar o seu passo, cada um tem que se dispor. É um trabalho diaconal mesmo, né? Exato. Sim. Interessante. Mas a gente está fazendo o acampamento para que a igreja possa participar. No último deu 180 pessoas, se eu não estou enganado. Bateu recorde, não? Não, né? Não, porque Vamos quebrar o recorde não dessa em termos vez? de igreja, né? O nosso acampamento hoje ele é a igreja local, mas nós já fizemos acampamentos aqui de federação com 600 jovens. Vamos bater Mas recorde. já teve mais. Acampamento local. da igreja, vamos bater o recorde. Eu acho que Bora. comporta ali, indo e voltando, quem é daqui de Rio Preto, por exemplo, só para participar o dia todo, você acha que comporta ali 400 pessoas? Comporta. Eu acho Então, que comporta. Tá lançado o o que a gente desafio. precisa é Desde que se aceitar. inscrevam. Desde que se inscrevam antes, porque o grande problema que a gente tem no acampamento, Isso é Felipe, importante, pode isso é ser, importante com certeza. falar. O grande problema que a gente tem no acampamento é o em cima da seguinte. hora, né? Esse ano eu vou fazer um trabalho diferente com uns 10. Tem uns 10 que tá o nome aqui, que eu não vou citar o nome, mas eu vou chegar e vou... Ô Felipe, vem cá, vamos conversar eu sei aqui, ó. Eu quero... Ou você vai ou você não vai. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, a gente tem sempre aquela questão, eu não vou participar. Aí chega lá no dia, Isso, chega lá no dia, o Posso que pagar o acontece? Mas eu queria pagar o... Por quê? Porque vê que tá gostoso. Porque vê que tá Aí vai emocionante. Porque aí vai ficando, não, mas eu posso ir lá só assistir palestra? Pode. Aí o que acontece? Você chega lá, vê e quer participar. Meu irmão, e eu não tenho problema nenhum em falar isso olhando aqui, Ricardo pra Gandolfi. câmera. Não. Eu não tenho... Brincadeira. É Não porque foi o tem Ricardo. que Não. brincar. Começa a gente. falar de novo, mas vai eu- ter corte. Mas eu não tenho problema em falar. Nós precisamos nos envolver. Nós precisamos nos envolver. Então o que acontece é o seguinte, cara, participa. Se dispõe a participar. Por quê? A gente está fazendo isso para que as pessoas possam realmente participar. Você falou, comporta 400 pessoas? Comporta. Só que para a gente ter 400 pessoas, eu preciso ter 400 cadeiras. Se a gente tiver 200 inscrições e aparecer 200 de última hora que não falaram que iriam,
onde que essas 200 vão sentar? Não vai dar. Legal, então nós precisamos organizar. É um negócio organizado. A gente precisa... E também não é fazer por fazer. Não, eu vou fazer minha inscrição e eu não vou. Por quê? Porque chega lá, aí você pega, você faz comida para 400, só 200 come, o que você faz com comida para 200? Então a gente tem que ter uma gestão nisso, uma responsabilidade nisso, tá? Para que a gente faça da melhor forma possível. Esse é o nosso objetivo. E quando a gente está organizando, a gente sempre tem, vamos fazer um volume a mais, porque às vezes aparece um visitante, às vezes aparece uma situação, uma criança. Isso sempre existe, sempre vai existir. E a pessoa pode fazer a inscrição tranquila, que se por um acaso eventualmente aparecer algum problema, aí ela avisa, não tem problema. Né, já deixa de lado, recebe o dinheiro de volta se ela pagou. Sim, enfim. não tem problema então, nenhum. Tem toda a estrutura para poder não é o dinheiro em si, a organização do Exato. Né? Só que a gente precisa que as pessoas colaborem e participem. E vão. Então a nossa meta é 400, a gente vai fazer igual a Dilma aí. Chegou na meta, a gente dobra. Né? Mas é algo interessante do pessoal pensar realmente, porque por conta de ser algo da igreja, às vezes a pessoa pensa assim, não, mas a gente é da igreja aqui e tal, mas hoje eu acho que eu vou lá e aí dá certo, dá um jeitinho. E a gente precisa parar com isso, né? Se está dando toda a oportunidade de ser um negócio bem organizado, então faça a inscrição. Se por um acaso não der para, aí avisa, né? Já recebe de volta ou, enfim, fica tudo tranquilo, colabora. É uma maneira também de testemunhar de forma positiva e vai ser uma bênção, com certeza, esse acampamento, né? Com certeza absoluta. O spoiler que tem, ele tem um pouco a ver com isso, mas ele só vai ser falado na semana do acampamento. Não. Você falou de spoiler. Quando você fala em spoiler, tem que dar uma pontinha de spoiler. Mas eu já dei, Aqui é o nosso meio de comunicação. Ele tem a ver com isso, eu acabei de dizer. O spoiler, ele tem a ver com o envolvimento de toda a igreja no acampamento, mas ele só vai ser feito algo na semana. Ponto, você acabou. falou e não falou. Mas essa é a ideia. Eu tô entendendo assim, se a pessoa tiver inscrição, ela vai comer. Porque ele tinha falado alguma coisa com relação à comida. Então, se a pessoa tiver inscrição, ela vai comer. Se não tiver, não vai comer. Isso é óbvio, né? Não, mas óbvio? Nem tanto, né? Nem tanto, A gente fala assim, porque às vezes o irmão, às vezes que vai participar, ele não tem essa compreensão de tudo que está acontecendo no acampamento. Às vezes na logística, desde ter uma cadeira da preparação das comidas, no café. Vai soltar, vai falando spoiler, vai. O spoiler eu não sei, rapaz, senão até pensaria. Então o negócio então, é bem tem toda a organização para isso. Então você imagina, já passamos por situações, às vezes, das irmãs lá na cozinha, poxa, acabou tal, precisa fazer uma outra parte, porque passou daquele limite, a gente fica numa situação, às vezes, difícil de suprir, e agora você vai falar não, então a gente tenta ao máximo organizar para isso, porque nosso problema, você falou assim, vamos para um limite de 400? Poxa, seria um ótimo problema para a gente resolver. Sim. Mas sendo organizado, agora nós temos 400 pessoas que vão participar, como que nós vamos fazer? Aí, beleza, a gente senta e conversa sobre isso. Então seria ótimo debater sobre isso daí. Agora, o duro é você chegar lá e ter 20, 30, 40, 50 pessoas a mais e a gente não saber o que vai fazer. E você chegar e falar, poxa, irmão, você não vai poder participar da refeição porque não tem, porque não foi organizado. E é ruim até pro testemunho, né? Às vezes você tem gente chegando nova na igreja, aí vê lá, fica parecendo que foi falta de organização. Exatamente. Ô, Robson, a gente não é legalista no sentido de que, só vai comer aqui quem tiver com uma pulseirinha. A gente já tentou fazer isso para tentar melhorar a organização, mas não dá. Às vezes a pessoa está lá, a gente tem um espaço aberto, são muitas pessoas. A pessoa entrou na fila, então a gente conta com bom senso. Aqui é meio que um desabafo, mas é real. A gente conta com o bom senso de todo mundo para que a gente consiga fazer da melhor forma possível. A ideia é essa, entendeu? A gente faz de todo o coração, cozinha e tudo mais, e a ideia é participar, poxa vida. É tão bom você estar fazendo do jeito certo, se organizar e pagar antes, você chegar lá, para você não ser, não ser mal visto, mas você ficar, você mesmo com aquele peso, puxa, eu não fiz antes, agora eu tô aqui, né? Será que vai dar certo? Será que vai faltar para alguém? Então, se organiza, meu irmão. É um compromisso, né? Por isso que está começando antes. Está começando em outubro, lá para novembro. Então, você está tendo a oportunidade de, poxa, eu vou separar essa data, vou estar lá com os irmãos. É uma vez no ano, né? É uma vez no ano. É uma oportunidade mesmo, cara, porque às vezes você vai perder coisas na minha assim, percepção da minha família, a gente até comentou isso em casa.
parece uma viagem. Parece que você vai para uma viagem, vários dias, no último dia a gente, nossa, tá acabando. Nossa, cara, tá acabando, não é possível que tá acabando, porque é muito bom. É muito bom, é maravilhoso, e hoje, fantástico. E hoje tem uma particularidade, Felipe, que tem a ver com essa mudança de geração, que você não pegou isso, tá? Que é o quê? Você vai pro acampamento, você fica lá, aí você volta no final da noite, você vem dormir na sua casa, tá? Nós já fizemos acampamento na chácara da igreja, onde a gente usava os alojamentos lá para as mulheres, e a gente descia uma lona preta no telhado ali no salão e os homens dormiam ali. Sim. Por quê? Porque de tantas Todo pessoas mundo que dormia tinham. lá. Todo mundo dormia no dormia acampamento. Não ia dormir em casa. Barraca Hoje também. Barraca, Esse ano é isso que eu ia a gente falar. tem isso. Esse ano eu vou de barraca. Não, barraca sempre pôde. Eu vou de barraca sempre esse ano. pôde. Vamos? Sempre A pôde. minha barraca tinha até ventilador. Ah, mentira. Aí começa a Vamos aí, nutelagem, né? barraca. Nutelagem é carnaval, é calor. Vamos Você imagina nessa de barraca? Vambora. Então vamos colocar barraca. Vai ser Eu barraca. levei da outra vez, eu levei também. Isso, a gente As faz. Eu não crianças, fiquei lá, os mas as adolescentes, a meninas pessoa adora as crianças barraca, ficam. cara, é algo diferente. É. Porque hoje em dia tá acabando um pouco disso, né? De você ir para um lugar, viajar e acampar de barraca é difícil. Agora, no acampamento é uma oportunidade das crianças estarem junto Eu vou levar também. 2 barracas, que eu coloco as crianças que quiserem ir, fica do lado das nossas barracas. A gente monta uma barraca só para as meninas da molecada ficar na barraca. Então, fechou. Ó, vocês chegaram aqui, deixaram a mensagem de vocês, trouxeram de coração, fizeram o melhor de vocês, tenho certeza disso. Muita gente vai edificar com o nosso assunto, vai dar risada, vai curtir bastante, né? É um momento de descontração. Então vocês entregaram, só que vocês não vão sair de mão abanando, não, tá? Aqui vocês vêm, aqui a gente faz, aqui a gente mostra, aqui a gente prova, e esse é pra você, olha aí, o presente do nosso podcast da igreja pra vocês. Poxa, que legal. Uma caneca pra vocês olharem pra vocês Aí, mesmos ó. tomando café. Será que vale a pena? Top. Eu trabalhar Top hoje, demais. vou ficar tomando café Aí, ó. olhando pra mim. Pessoal que toma um café sem açúcar, né? Privilégio, hein? Adoça, né? Adoça. Olhando pra cima. Eu foco isso aqui. Ai, E ai. outra coisa... Aí, ó, todo mundo vai querer a Guerra canequinha agora, hein? e Cardoso, mano, assim, já é protocolo nosso aqui, da gente pedir pros convidados orar pelo podcast, pra vida daqueles que estão assistindo, e passar desse momento bronca aí, né, de aviso e tal. Então, o Guerra que gosta mais, eu vou dar Decide o entre microfone. eles aí, né? O favor. que vocês acham? Quer decidir entre favor. vocês? Quem faz? Porque às ó? vezes ele vai sair com esse... Tipo, falei pouco. Faltou alguma coisa, faltou né? alguma coisa, um pingo no i ali e tal. É uma Rapaz, oportunidade, é né? tenso o negócio. Se eu bem conheço, né? Eu não A gosto. decisão já está tomada, Já né? tá Quem vai tomada. fazer a oração, terminar Falar o nosso nada, podcast. Eu só queria, mais uma vez, reforçar para você continuar participando, apoiando o nosso projeto, já atento para o próximo episódio. Então, eu creio que, como o Felipe também colocou, o momento que a gente teve aqui de conversa, muita risada e de edificação, né? Amém. E aí a Amém. gente termina com esse momento de oração. Então já fica aí você participando desse momento de oração também, recebendo das bênçãos do nosso Deus por meio desse momento de oração. É isso, Felipe? Você tem mais alguma coisa para... Mais nada a acrescentar? dizer, só agradecer. Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Então vamos orar. Pai de amor, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. Nós nos colocamos diante de ti, agradecendo ao Senhor por esse projeto, agradecendo ao Senhor por esse tempo, agradecendo ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida da nossa igreja. Obrigado, ó Pai, pelas oportunidades de tantos irmãos que vieram aqui, que contaram um pouco das suas histórias, que compartilharam sociedades, ministérios, ó Pai, e o Senhor continua abençoando a tua igreja cada vez mais e mais. Te pedimos que abençoe o acampamento do ano que vem, que possa ser uma bênção como os outros foram e que cada vez mais e mais pessoas se acheguem a Ti, te busquem em espírito e em verdade e com todo o coração. Muito obrigado, Pai, por cada um que está envolvido aqui, trabalhando na parte administrativa desse podcast, que o Senhor esteja cuidando da vida individual, das Amém, famílias e que cada vez mais e mais o Senhor seja louvado através desse espaço. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe. Até o próximo episódio. Amém.